Olá, sejam bem-vindos ao William Hudson Podcast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui super especial, uma pessoa que tá ajudando a transformar vidas, uma pessoa que tem princípios que juntos ali com o meu, com o do Neto que tá aqui, então o bate-papo vai ser muito legal. Mas antes de a gente começar, eu tenho um recado super especial do nosso novo parceiro. Quero agradecer, a parceria da Sicoob Crediária, que acreditou no projeto, que acredita no ser humano, que acredita no bem, que acredita no que a gente possa transformar a vida das pessoas. Isso já começa pelo atendimento do pessoal lá, né? Eu sou cooperado, então assim, é com uma alegria imensa que eu recebo eles aqui hoje. Tá aqui mandaram o boné. Para você que quer ganhar um boné legal, hein? Pra quem gosta de correr, pra quem gosta de pedalar. O nosso convidado hoje gosta de pedalar também, hein? Ó, o pessoal até me pergunta por que tem essa telinha aqui. Ó, essa telinha é muito legal, porque assim, às vezes quando você tá treinando, a cabeça esquenta muito. E isso aqui é uma circulação de ar e dá um cômodo melhor. Então, assim, o boné é muito legal. Tá aqui hoje fazendo parte. Então, agradeço demais. Pra você que ainda não é cooperado, para você que está querendo abrir uma conta, para você que está querendo buscar ali, fazer um financiamento, comprar um carro, entra aqui no QR Code que a gente vai deixar na tela e preencha ali, o cadastro para você receber as informações para você abrir sua conta. A Sicoob Crediária, ela ganhou aqui, vamos lá, 6 vezes. Você vê, a Sicoob foi hexa, primeiro que o Brasil, hein? A Sicoob ganhou com 6 vezes como a melhor cooperativa de Araxá. Pessoal, então passa lá, confira, mas esses benefícios não é só para quem é de Araxá, não. Para você que também quer de Biá, Tapira, Perdiz, Santa Juliana, Nova Ponte, Pedrinópolis, todas essas cidades têm uma agência da Sicoob Crediária. Então procure lá, que eu tenho certeza que você vai sentir uma família. Para a gente começar, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, obrigado, Neto, e hoje eu tô aqui com o criador do Marco Zero. A gente vai bater um papo, falar sobre isso, ó. Iago Silva, ele é coach e mentor, criador do método Marco Zero, que transforma vidas e muda destinos. Muito obrigado, meu irmão, por você ter vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E deixa eu contar um segredo, né? Vamos lá. Eu vi aqui, acompanhei, alguns episódios aí, alguns momentos do seu podcast e escrevi isso, cara. Escrevi. Eu queria participar desse podcast. Ah, você tá brincando? Aconteceu. Não, é sério. É mesmo, sério, irmão? É sério. Não, que honra. Tem uma coisa que eu posso trazer sobre isso, que é o livro dos sonhos, né? A gente escreve ali, tendo um porquê, a gente se posiciona o como aparece, né? Então, hoje tá aqui realmente é uma realização, cara. Tá? Para trazer, não no sentido de ego, mas no sentido de trazer aquilo que eu carrego, né? Assim como você tem, assim como Zé Maria tem. Então, obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui e vamos que vamos. Que legal. Neto, meu parceiro, obrigado mais uma vez, mais um episódio. Obrigado a você pelo convite novo. Tá aqui com o Iago também dividindo essa mesa aqui hoje, é sensacional. Ele sabe minha história, eu sei a história dele. É nóis, então vai ser bacana. Legal, cara. Marco Zero, Iago, como surgiu? Qual que foi o intuito de começar esse trabalho fantástico? Conta pra gente, como é que surgiu? William, o Marco Zero, ele surge a partir de uma dor. Meu casamento, cara, era completamente destruído. Eu vim de um lar não muito organizado, um lar, muito agressivo, um lar complicado, tá? Um lar bem complicado. E isso gerou alguns traumas. Eu fui traído por namoradas, né? A gente acha que não é novo, você aprende. Não. Isso gera traumas, isso gera problemas, né? E me casei, tive um relacionamento de 6 anos e 5 meses, mais ou menos. Foi onde eu acabei com esse relacionamento. Não fazia sentido para mim mais continuar por causa de uma pergunta do meu pai.
Meu pai mora em Brasília, ele é de lá, tem irmãos em Brasília. Meu pai veio e ele perguntou pra mim, você se vê com essa pessoa? Você se vê casado, com família, filhos? E aí isso me pegou. Eu tive essa dúvida. E ele falou assim, filho, reveja, porque verdadeiramente essa resposta ela é imediata. Então, por qual motivo você está com essa pessoa? Libera o destino dela, você liberar o seu. Depois disso, cara, eu fui... busquei outras vertentes para me sentir bem, sentir feliz, até que um amigo convidou para fazer parte de uma igreja. Eu fui. Então ali eu passei por todo o processo, entreguei minha vida para Jesus, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E a partir dali eu comecei a entender, cara, o que era ser filho de Deus, o que é ter uma vida estruturada. Só que os traumas eles não deixaram de existir ali, né? Obviamente fui curado de muita coisa. Conheci a minha esposa, Amanda, né? Eu vou fazer 8 anos de casado esse ano. Então a gente namorou, noivou e casou em 2 anos, cara. Né? Homem que é homem tá aí pra você, homem que é homem de uma mulher só. Então o que acontece? Nos primeiros 3 anos de casamento, cara, minha esposa virou pra mim e falou assim, ou você muda, ou a gente divorcia. Ela me deu esse ultimato, ou você muda ou a gente divorcia. Porque eu não mereço isso, eu mereço muito mais. Então, eu era um cara muito, muito agressivo, né? Eu nunca pus a mão nela, nunca bati nela, mas era muito agressivo com palavras. Até um dia de fato pegar ela, peguei ela pelo braço, porque ela veio pra cima, não sei o que e tal, e eu peguei ela pelo braço, assim, e quando eu peguei ela pelo braço, cara, eu soltei, eu falei, o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. E aí eu falei, eu preciso de ajuda. E por coincidência, uma amiga minha, Fernanda Paiva, mulher que eu honro demais, que eu amo demais, ela foi minha coach, né? Ela tava ali terminando a formação, e ela precisava de alguém, precisava de um primeiro cliente. Eu fui o primeiro cliente dela, eu fui o primeiro coach dela. E eu falo com muito, muito orgulho. Ela mudou completamente a rota da minha vida. E eu falei pra ela que onde é que eu tiver, em qualquer lugar onde eu tiver, eu vou honrar ela. Vou falar o nome dela, porque ela mudou minha vida, ela salvou o meu casamento de fato. Né, com todo o processo ali. Às vezes as pessoas, o William, né, Zé, não acreditam no coach. Não na pessoa coach, mas no processo que é o coach. No método No ali, método, entendeu? Por quê? Realmente existe muito charlatão. Existe muito cara descompromissado, existe cara aproveitador, existe muitas pessoas aproveitadoras que usam isso de forma negativa. Assim como existe um médico ruim, assim como existe um advogado ruim, né? Então, é simples, busque pessoas que têm compromisso. Então o Marco Zero ele começa a partir de uma dor, porque eu vi tudo que a Fernanda fez por mim, eu vi as ferramentas, eu vi a metodologia e falei, eu quero isso aqui, eu quero ser isso aqui. Porque na igreja, ministerialmente falando, eu e minha esposa, nós já éramos líderes de equipe. Então a gente tinha uma equipe com mais de 30 pessoas, 30 jovens. Então a gente aconselhava jovens casais. A gente tinha ali o discipulado, né? Fazia o discipulado com as pessoas. E a gente liderava. E aí eu falei, cara, eu tenho algo muito precioso, a minha história, ela pode mudar vidas, pode salvar casamentos e tudo mais. E busquei, aprofundei no coaching, PNL, neurociências, e fui aprofundando psicanálise, né, uma parte da psicologia. E aí vieram, né, já a terceira formação em coaching, formação em PNL, docente de neurociência, então sou muito estudioso nessa parte de neurociência. E é poderoso demais. Ou seja, o Marco Zero ele começou com uma dor. Eu falei, cara, o que eu sou, o que eu tenho, né, o que eu carrego pode transformar a vida das pessoas. E se eu aliar isso a uma técnica, a um método, né, a uma ferramenta, a coisa vai acontecer. Então é uma história muito, muito engraçada, que as primeiras imersões presenciais foram gratuitas. Eu não cobrava nada para participar. Online, enfim, eu vou contar um pouco da história logo depois, mas assim, foi poderoso porque é o propósito, foi pelo propósito, foi por pessoas, né, aí continua, né, Zé, continua sendo por pessoas, é um propósito, é maior que eu, o propósito é maior, então eu preciso me submeter a isso. Começou assim, o Marco Zero é a sua vida a partir dali, é o marco, você entende o que é você, sua essência, sua identidade, seu propósito e começa a construir a partir dali. Construir com o quê? Com o que você já tem. Nada é jogado fora. O seu passado ele não pode ser jogado fora.
É a sua história que é esquecida. Então você ressignifica o que é ruim e potencializa o que é bom. Depois potencializa o que você ressignificou de uma maneira totalmente positiva. Então, isso é poderoso demais. É do jeito que você fala, assim, transmite muita verdade. E acho que você já fez, né, Zé? Participou lá do Marco Zero. A pessoa se sente valorizada, né? Quando ela passa ali pro Marco Zero, ela entende a valorização que ela tem como ser humano, que às vezes as feridas, né, os medos, as consequências das coisas do dia a dia, coloca um véu, né? A pessoa às vezes esquece de quem ela é, do que ela pode, porque dificuldade teremos durante o caminho, mas a superação a gente também consegue, né? Mas às vezes as pessoas esquecem isso, né? Totalmente. É uma cegueira, né? Costumo falar, cara, é algo até espiritual. É uma cegueira espiritual mesmo. Por quê? Deus te deu uma identidade. Ele colocou atributos em você. Atributos da sua identidade. O que são esses atributos da identidade? A gente fala de motivadores. Nós falamos das nossas forças pessoais, algo que é nosso. Os nossos dons, os nossos talentos. Né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita. E as nossas habilidades e formas que a gente gosta de se comunicar. Por exemplo, habilidade. Cara, eu tenho ou eu não tenho. Eu desenvolvo ou isso para mim não faz sentido. E isso atrelado à consciência do que é o seu propósito, cara, não tem como você não dar certo, não tem como você não fluir, não tem como você não impactar a vida de alguém através daquilo que você é. Uhum. É impossível isso não acontecer. E isso vem acontecendo por causa da construção de crenças. A gente tem alguns tipos de crença, né? Mas, por exemplo, crença hereditária, eu vou pegar duas aqui para construir. Crença hereditária e uma crença pessoal. A crença pessoal, ela é reforçada a partir da crença hereditária. Por exemplo, a família Doriana. O que é a família Doriana? É aquela mulher que acorda logo cedo, 6 horas da manhã, ela não tá descabelada, né? A loira dos olhos verdes, ela desce a escada. Até o sol ali bate, né? Exatamente, aquela coisa, né? E aí a mesa posta com os filhos, aquele homem ali dos olhos claros, né? Aqueles filhos lindos, aí você olha aquele negócio e fala, meu Deus, olha que família linda, eu quero essa família. Aí você olha pro lado assim, você vê o menino catarrento, descabelado, o marido descabelado, né? Vereador. Não, é a camisa, né, do vereador ali, você fala, meu Deus do céu. Aí você olha pra família Doriana, olha pra sua, e você começa então a não aceitar que, mas isso é uma coisa que não faz sentido. É subconsciente, você vai construindo a partir das referências que você tem, ou seja, referência do passado, referência daquilo que você vê e aquilo que você escuta. Então você esquece quem você é quando você deixa esse amontoado de crenças, de experiências ruins, elas vão te apertando, elas vão te massacrando. Mas isso é bom, porque é igual uma mola. Aquilo vai te comprimindo e chega um tempo que você reconhece quem você é, eu sou mola. Reconhece quem você é, eu tenho uma potência, eu tenho habilidades. Cara, ou seja, você está sob pressão ali. E chega um tempo que você... Cara, não tem como te segurar quando você olha pra dentro. Carl Jung, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, ó, quem olha pra dentro, quem olha pra fora sonha. Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Então, olha pra dentro. O que precisa ser mudado aí? A crença pessoal, ela é reforçada através da crença hereditária. Se você ouviu lá dos seus pais, você não vai dar nada, você não vai ser ninguém, você é incompetente. Eu cresci ouvindo que eu era burro, gente, que eu era incompetente, né? Toninho da Regional, né? Que Deus o tenha, um grande homem, me ensinou muita coisa que eu sei hoje. Eu trabalhei na papelaria dele e a gente sabe, o Toninho era meio grosso, assim, mas eu aprendi. Eu honro a vida dele, cara. Depois a gente criou uma amizade tão grande, né? Porque eu aprendi a trabalhar ali. Eu aprendi o que é trabalhar sob pressão, ser cobrado, chegar atrasado e ser chamado a atenção, né? Então o Toninho tem uma grande representação na minha vida, cara, né? Infelizmente faleceu, cruzeirense fanático aí, cara. E o Toninho, ele falava assim, incompetente, não sei o que. Cara, eu sei nem o que significa incompetente. O que é incompetente? É lá no dicionário, né? Incompetente. Você tinha quantos anos quando trabalhou com ele lá? Trabalhei com o Toninho. Eu era PCA, cara. Ali. PCA, a primeira construção. Eu trabalho desde os 13 anos de idade ali, 12, 13 anos de idade ali, eu já, né, trabalhava. Então, você não vai ser ninguém, você é um incompetente. Opa, peraí, como que eu vou reforçar essa crença?
a partir de uma atitude que eu tive no hoje e ela deu errada. Então, se ela deu errada aqui agora, eu volto lá atrás e lembro que minha mãe falou que eu era incompetente, que eu não ia ser ninguém, que eu era um burro. Ou seja, eu reforcei a crença. Então, a gente está sempre reforçando crenças, coisas que a gente ouviu. Então, se a gente não mudar essa rota, se não buscar um entendimento diferente, a gente sempre vai estar reforçando algo. Né? Ah, você é incompetente. A pessoa fez uma prova de faculdade, não passou na prova de faculdade. O que vai acontecer? Talvez, o William, o Neto, ela não vai lembrar do que a mãe falou. Mas vai vir um sentimento. Mas vai vir um sentimento reforçando o que a mãe falou lá atrás. Talvez ela não lembra, nem lembro que minha mãe me chamou disso. Acontece muito na imersão. Nossa, eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava há muito tempo. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Provavelmente não. Seu cérebro, ele encapsula isso, vou usar essa palavra. Ele encapsula aquela lembrança para não te trazer dor e sofrimento. Só que sempre quando tem algo semelhante àquela lembrança, dosagem, né? ela é a dose homeopática, ela vai soltando aquilo ali. Entendeu? O veneno vai soltando e vai te alimentando na sua crença. E te faz totalmente incapaz, cara. A verdade é essa. Eu te falo por mim, William, que assim, eu cresci num ambiente onde traição era uma coisa normal. Eu cresci com isso. Tipo assim, vendo as pessoas traindo e voltava. Não que traição justifica. Sim. Não tem justificativa, traição. Só que, como você falou, a nossa cabeça fica falando, não, tipo, se eu trair, eu vou conseguir, ela vai conseguir o perdão de novo, porque eu cresci vendo isso, as pessoas traíram e estavam ali juntas. Então, realmente, esse trem de subconsciente, ela realmente acontece. Não vai ser porque você quer, mas vai te dosando todo dia. Sim. Se ele pode, por que eu não posso? Eu cresci vendo um filme de romance, velho. Filme de romance, a pessoa trai, faz que tudo no final. Tá todo junto mundo ali, junto. tudo rindo, tudo beleza. Entende? Então, tipo assim, eu cresci vendo aquilo. Então, se eles podem, por que eu não posso? Mas a gente tem que dosar realmente o que pode e o que não pode. Não tem justificativa traição, isso eu falo de verdade. Como você foi traído, foi uma pessoa que traí. Então, quando eu vi o estrago que eu fiz, não só na vida da minha ex, mas isso englobou muita gente. Você não prejudica só uma pessoa. Você se prejudica, eu prejudiquei minha mãe, meu pai, a minha avó. Eu adoeci todo mundo com isso. E quando a gente fala, não, isso não tá certo. Então aí é onde que eu procurei o Iago e a gente encontrou. Foi muito massa. Foi muito aleatório. Eu tava entrando no Instagram e vi um patrocinado do Iago. Legal, hein? E eu voltei, falei assim, não é possível que o Iago tá trabalhando com isso. Tipo assim, a gente era na escola, a gente era tentado. Galera do fundão? Sim, a gente era essa galera. Uhum. Aí eu encontrei com ele no... Como é que chama lá? Bom Negócio. Bom Negócio. Bom Negócio. Falou, Iago, você trabalha com futuro? Falou, vai lá. Falei, eu acho que eu vou mesmo. Tipo assim, eu já tinha tentado suicídio 2 vezes, tava passando pelo meu próximo, lá vai ser minha última tentativa. E eu sempre falei pro Iago, fala de novo aqui, ele foi o cara que realmente, como ele teve a Fernanda, que salvou a vida dele, o Iago foi o que salvou a minha. Porque foi lá que eu curei, tipo assim, todos os meus traumas, porque eu tinha perdoado todo mundo, só que eu não tinha me perdoado, que eu acho que era o principal que faltava. E lá eu consegui o auto-perdão. Tem gente que fala, não, o Iago é isso. Não, velho, ele me ajudou. Uhum. Eu sei que ele tem potencial para ajudar as pessoas. Se você for com cabeça fechada, cara, nem vai. Se você for lá com o coração fechado, com cabeça fechada, nem vai. Pensando já que não vai dar certo, vai lá e seja, tipo assim, entrega mesmo, porque é uma coisa que realmente mudou minha vida. Nada que a gente faça, né, de coração fechado é complicado, né, pra penetrar ali. Não adianta, né, independente de quem for e de quem estiver aplicando ou a aula, o método, o treinamento, se for de coração fechado, não adianta, né, cara? Não faz sentido. Não faz sentido a pessoa ir com o coração fechado. Não vai mudar. Porque tudo que eu falar ali, tudo que for falar, tudo que os meus head trainers, eles levarem, vai ser uma afronta. Muito debate. Vai ser confronto. A gente já teve muito disso na imersão. Né? Porque a pessoa ela realmente não aceita que ela precisa mudar, que ela precisa ser confrontada. Você falou uma coisa muito interessante, Zé Maria, que é... A pessoa às vezes olha e fala, o Iago julga, né? O Iago é isso. O Iago, conheci ele lá no Alvorada. O Iago, estudei com ele. Tá, vamos lá. Te julgam pelo seu passado porque eles não querem aceitar quem você se tornou no agora e quem você será no futuro. É difícil para as pessoas entenderem que vocês saíram do mesmo lugar.
talvez o mesmo ambiente. Você deu certo e prosperou, e ela não. Prosperar não é dinheiro, é dizer que eu tô rico. Prosperar é a gente ver as nossas inabilidades e curar isso, e ressignificar isso. Prosperar é dar certo em todas as áreas das nossas vidas. Então, hoje o meu casamento, o meu negócio, ajudar pessoas, um propósito, ministerialmente falando, a minha saúde física, a minha saúde emocional, sabe? As pessoas, o financeiro ele é uma consequência de fato, né? Então, é difícil as pessoas verem, né? Por isso que vão com o coração, mas o Iago jogou bola comigo lá no Alvorada. Quem é ele pra me falar alguma Né? coisa? Já ouviu isso? Já, muito. Quem é ele pra me falar alguma coisa? Eu sou o cara que tomou as decisões que você não tomou ainda. Por isso que eu tô no lugar que eu estou. Eu não falo isso com soberba, eu não falo isso com nenhuma vaidade. Porque as decisões que eu tomei foram difíceis. Renunciar ao meu próprio ego. Renunciar à minha própria vontade. Pra fazer diferença na vida das pessoas hoje, cara, não é uma coisa fácil. Eu não vou te ensinar algo que eu não tenha validado na minha vida. Porque isso é incongruência. Isso é mentira. Eu estou sendo incongruente com aquilo, por isso muita gente tem esse ranço de coach, né? E tudo mais. Por quê? É que eu defendo mesmo, cara. O coach muda vidas. O coach mudou minha vida, sim. Salvou minha vida. Depois as outras técnicas, os outros conhecimentos, com certeza. Ali, com certeza, potencializou tudo que eu já vinha trabalhando. Mas é difícil, cara. É difícil as pessoas verem pra você, olharem pra você. O cara do fundão. A gente sempre foi. Né? O cara do fundão. Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Eu não tô aqui, não é uma crítica, mas a maioria das pessoas, alguns CDFs ali, né, a galera da frente, deram certo sim, mas grande parte não. E eu vejo a galera do fundão, vamos lá, influente, dominante, conforme analítico. E o que é isso? Perfis comportamentais. O meu perfil sempre foi um perfil influente dominante. Então, o que é um influente? Aquele cara, diálogo, conexão, aquele cara que fala, conversa. E aí, como é que tá? Aquele cara desenrolado. O cara desenrolado, né? Aquela pessoa desenrolada. Às vezes ali o nerd, né? Aquela pessoa mais analítica, estável, uma pessoa tão... Ou seja, faltou uma habilidade. A maioria da galera do fundão que eu vejo hoje, que eu encontro, são empreendedores. Têm as suas próprias empresas, estão ganhando dinheiro, estão ajudando pessoas. A maioria da galera do fundão. Vamos falar assim, do fundão, 90% dessa galera do fundão fizeram dar certo. Por quê? Perfil comportamental. Às vezes aquela pessoa muito garrada, muito retida ali. Eu sempre fui desenrolado. Muito. Então, essa habilidade, a gente, talvez até de forma subconsciente, cara, a gente fez acontecer. Hoje, olha pra você ver, tem um instituto. Eu, sinceramente, se eu fosse pra olhar 2, 3 anos atrás, não vou ter empresa, não. Vou ficar no meu CLT aqui, tranquilo, não tem nada contra, viu, gente? Mas vou ficar aqui na minha zona de conforto, tranquilo. O que é a zona de conforto? Medo. Muita gente acha que zona de conforto é estar confortável. E se você for parar para pensar, zona de conforto não é nada confortável. Não é. Por quê? Você tá ali parado, mas você quer algo maior, você quer algo melhor. A zona de conforto te traz ansiedade, te traz depressão, te traz medo. A zona de conforto te traz julgo, então ela não é confortável. Não é. Deram esse nome aí, eu não sei por quê, mas zona de conforto é onde a pessoa tem medo de que tudo aconteça de novo. De novo o quê? Mas nunca aconteceu comigo, eu nunca falhei, eu nunca quebrei. Você não. Mas a crença hereditária quebrou. Papai, mamãe. Então, aconteceu alguma coisa lá que hoje você quer ficar quietinho aqui para não ter o mesmo problema que o seu pai e que a sua mãe teve. Então, isso é muito forte. As pessoas não aceitam, né? Fala assim, galera do fundão. Mas peraí, vamos lá, né? Galera do fundão, assim também não. Sempre estudei, sempre fui muito estudioso, né? Sempre tem as épocas ali, né, de malandragem, sim, e tudo, né? Mas eu tinha uma mãe, tive uma mãe, tenho uma mãe, cara, que ela me cobrou demais. Minha mãe me cobrava muito, minha mãe me batia, minha mãe descia o bambu na gente, né? E ela chega aqui com nota vermelha. A única coisa que você tem para fazer é estudar. Então você vai estudar, você vai fazer o que tem que ser feito. Então, ali, por medo da minha mãe, eu estudava. E eu sou, olha que engraçado, eu sou de exatas, velho. Química, física, matemática, eu gosto muito. Eu sou formado em eletromecânica, eu fui para a área
para ser projetista mecânico. Fiquei nisso 2 anos. Depois fui para a área de planejamento, né, cronograma, controle de obras, mecânica, elétrica, hidráulica. Então, esse acompanhamento de obra, de estar ali, mas sempre com um ponto, assim, algo diferente. Sempre à frente, sempre liderando algo, cara. Então, eu olhei para isso. Cara, sempre que eu estou em um lugar, eu lidero. Um grupo, uma equipe, uma pessoa. Ou seja, é um talento, é um dom para liderança. Eu comecei a perceber isso. Falei, deixa eu extrair melhor. Então, na escola também, sempre liderava as bagunças, né? Filtrar ali nessa... direcionou, hoje você direcionou. Perfeito, é a palavra perfeita. Não é? Eu direcionei as minhas habilidades para aquilo que é bom, para aquilo que é benéfico, para aquilo que ajuda as pessoas. E é isso. Você contando, cara, eu lembrei 2 histórias, né? Tinha muito tempo que não vinha, né? Tu falou de história, eu lembrei. Eu tive uma dificuldade muito grande com leitura, acreditar no que eu poderia fazer academicamente, porque eu concentrei tudo no esporte e fiquei ali. E aí teve um tempo, eu tava fazendo um curso e a pessoa pediu pra gente pensar, ressignificar algumas coisas, e eu fiquei pensando, por que eu tenho essa dificuldade? Na hora veio um estalo, eu sentado, 3ª, 4ª série ali, e as professoras, né, pra fazer a gente treinar, a gente lia em voz alta. Aí veio na hora certinho o momento assim, ó. William, pode ler do parágrafo tal. Aí eu comecei a ler, comecei a gaguejar, fiquei nervoso, não conseguia juntar as palavras. Aí ela falou assim pra mim, como uma criança que tá ali, 3ª ou 4ª série, não lembro bem, lê mal desse jeito, você deveria ter vergonha. Aquilo ali, no que eu lembrei, eu me... Aí eu falei assim, nossa, dali pra frente aí eu fui percebendo, né? Quem quer ler, eu não falava. Quem quer apresentar trabalho, eu não fazia. Quieto. Me travou. Até o dia que eu falei assim, eu tava no curso, né? Falei assim, aconteceu isso, Aí desbloqueou isso. Mas foi o quê? Algo que aconteceu lá atrás, que me travava e às vezes eu nem percebia que aquilo tava chegando. Até um ponto que, né, a importância sua, a importância que você fez na vida do Zé, a importância que a Fernanda fez na sua vida. E quando as pessoas simplesmente falam que não é legal, que não é bom, que não vai de coração aberto para experimentar, para entender, para aprender, na verdade ela está retrocedendo, ela está perdendo tempo. Então olha para você ver, uma coisa que me prejudicou, e olha, isso foi 4ª série ali, 6 anos, eu fui despertar isso com 30. Olha para você ver o que me travou até aquele ponto. E aí, quando eu descobri isso e, né, que eu comecei a praticar, eu vi que, gente, tá lendo aqui, errou, normal, beleza, segue, com a prática vai ficar cada vez melhor, o tanto que evoluiu, né, e o ponto que eu quero deixar, porque tem uma galera nova, sabe? Então, um menino lá na academia chama João Vitor, ele vê os episódios e falou assim, nossa, desbloqueei tanta coisa, aprendi tanta coisa, né? Acho que simplesmente julgar um método, um treinamento, né, sem estar de coração aberto, fechado, a gente não aproveita o melhor da vida, né? Sim. E a pessoa, além de não aprender com quem está querendo ensinar, como professor, eu vejo isso. É tão difícil você ter ali, igual você disse, né? Porque tem profissionais de todos os gabaritos. Sim. Mas quando você tem alguém que tá ali, se desdobruça seu tempo, quer te ajudar, e a pessoa... no mínimo, né, tá de coração aberto para aprender, porque às vezes uma frase, como me travou lá na frente, pode destravar lá no seu futuro. E aí eu procurei uma outra professora de português aqui, a Luriane, que mudou a minha história. Ela falou assim, você não tem problema nenhum. É porque o seu raciocínio é tão rápido que ele não acompanha, a leitura não acompanha seu raciocínio. É só você trabalhar melhor as pontuações, a respiração, Ansiedade, a né? ansiedade, e ali tudo vai ficar melhor para você. Olha para você ver. E ali, por eu querer buscar ajuda, por eu querer melhorar, né, por eu querer abrir o meu coração, mudou algo que foi fundamental para mim. Mudou a história. Precisou de outra pessoa, né, para mostrar uma potencialidade sua. Eu tava falando, eu sou de exatas, cara. Mas por que eu sou de exatas? Não, eu escolhi de exatas. Eu escolhi ser de exatas. Escolhi me dedicar nisso. Por quê? Mesmo problema que o seu. Leituras. A leitura. Cara, até a 5ª série, meu apelido era Gaguinho.
eu gaguejava. Era aquela gagueira, cara, que estufava a veia do pescoço, assim, eu travava. Por quê? Uma professora de olha que engraçado, professora de matemática, era pra me ter travado em matemática, né? Mas foi a professora de matemática, ela me chamou de mentecapto. Pô, que é isso? Que é mente? Dá um Google aí. Você te comeu passando cabelo, né? Sem nem escrever. Mentecapto, eu tava discutindo sobre a matéria ali, matemática, função quadrática, tava discutindo sobre isso. E aí ela ficou brava comigo ali, você tá conversando, não sei o que, apontou o dedo e você é um mentecapto. Era o último horário, e eu, tá, né? Tá. Achei que aquilo ali era um elogio. Uhum. Por algum motivo, achei que era um elogio. E aí, saindo da sala, perguntei pra ela, falei, professora, o que é mentecapto? Eu não vou falar o nome da professora, né? Porque Sim. hoje ela até tá alto escalão aí da parte de educação de Araxá. E aí ela, você é muito inteligente, procura um dicionário. Ela falou assim. Cheguei em casa, peguei o Aurélio, né? Que tinha um mapa mundi ali também. Mentecapto, aquele que não possui a capacidade cognitiva. Entre aspas, burro. Ou seja, uma autoridade, uma professora, me chamou de burro. O resultado daquilo ali foi, eu reprovei no ano seguinte. No ano seguinte eu reprovei. Acho que isso foi na 7ª série. Foi 5ª série, não. Acho que foi 7ª série, 5ª, 7ª série, um negócio assim. E reprovei, cara, porque uma autoridade falou que eu era burro, né? E eu sofria do mesmo. Por eu ser gago, eu não lia dentro de sala de aula. Eu tinha uma tremenda dificuldade nessa área de português, conjunção, verbo, advérbio. Cara, isso aí pra mim era o terror. Eu chegava a passar mal de ansiedade. E aí eu escolhi exatos. E hoje, a minha profissão, o que eu mais faço? Ler. Tá dentro de uma sala, aprender, né? Leitura de livro, um curso, uma nova formação. Hoje o que eu mais faço está na área de humanas, a psicologia, toda essa parte, cérebro humano, enfim. Olha que engraçado. E aí tem uma frase, né, que eu ouve muito, essa frase é de Napoleão Hill. Ele fala o seguinte: o seu bloqueio, o seu pior medo, o seu pior trauma, né, ele tem intimidade com o seu propósito, tem intimidade com aquilo que Deus te chamou para fazer. Então a sua maior dor hoje, sua maior dificuldade hoje, isso sendo lapidado, você entendendo isso, é o seu propósito de vida para ajudar pessoas. As pessoas ficam perguntando, propósito. Por quê? O que é propósito? Propósito é um conjunto de coisas, tá? Principalmente conexão com Deus. Se não tiver conexão com Deus, se não tiver intimidade com Deus, parte espiritual, espírito, nós somos corpo, alma e espírito, tá? Alma, mente, vontade e emoções. Se a minha mente ela é distorcida por causa das minhas crenças, do meu passado, as minhas vontades serão distorcidas, logo os meus resultados, as minhas ações serão totalmente distorcidas, que darão resultados deploráveis. E o espiritual? Espírito vem de pneuma. Deus não te fez com espírito de covardia. Pneuma é circuitos neurais. Ou seja, aquilo que você viveu no seu passado te fez construir algo, emocionalmente falando, cerebralmente falando, trilhas neurais. Deus não te fez daquela maneira. Você precisa desconstruir. Então é onde eu vou para a parte emocional. Eu desconstruo aquilo ali, entendo quem eu sou na minha essência, nos meus talentos, nas minhas habilidades, me conecto com Deus. Aí é intimidade com Deus. Aí é realmente saber quem Deus é. Eu tive experiências fortíssimas com Deus. E quando você sabe quem Deus é, ou seja, criatura, quanto mais perto do Criador, mais eu sei para o que eu fui criado. Só que não é só simplesmente ir até isso de qualquer forma. Você tem que estar curado. Você tem que estar alinhado. Corpo, alma e espírito, totalmente alinhado. Quando você fala de curado, quando a Fernanda, né? Fernanda. A Fernanda, quando ela te fez o convite, né, para você ingressar ali, para você buscar essa melhora, qual que foi a chave, qual que foi o exercício que você lembra? Qual que foi o ponto-chave que você falou assim, nossa, através disso aqui, realmente eu vou mudar? Qual que foi a chave ali? Porque o homem, né, aquele negócio, não, o ego, não, Que bom você falar ali, isso, né? cara. Não, tal. Qual que foi o ponto que você falou assim, não, realmente? Cara, que bom você ter tocado nisso, William. Eu sempre fui muito fechado. Muito. Homem não chora, homem não tem que sofrer. Homem tem que suportar calado. A gente não pode mostrar vulnerabilidade. Eu cresci assim.
Se eu chorar, meu colega vai rir de mim. E nisso aí a gente cria uma casca que, na verdade, cara, tudo que a gente quer, isso que eu não tô falando de ser frágil, não tô falando de ser frágil, não. O homem tem que ser macho, o homem tem que ser viril. O que é o homem viril? O homem que se posiciona, o homem que cuida da família, o homem que sai para trabalhar, para ter o sustento, o homem que cuida da família, que cuida dos filhos, que honra a esposa. Esse é o homem viril, é aquele cara antigo lá. E não precisa nem, eu costumo brincar, não precisa nem usar terno, não. Mas o cara tem que ter um posicionamento diferente. Fernanda, para ser mais preciso, foi numa quinta-feira, na 7ª sessão de atendimento, às 7h30 da noite. Ela me fez uma pergunta de como eu me via. Foi uma pergunta simples. Como você se vê? Aí eu escrevi. Aí ela, legal, hein? Mas eu quero te fazer a mesma pergunta. Como você se vê? Eu não entendi. Você estava escrevendo o que os outros vão falar de você. Você entendeu? Eu estava escrevendo o que os outros, o que eu via que os outros pensavam de mim. Aí ela, Iago, como você se vê? Você, eu quero que você escreva agora. Eu comecei a chorar, muito. Naquele dia ali, ela conseguiu quebrar a casca. Porque até o sétimo encontro, eu falava pra ela só o necessário. Só o que ela precisava ouvir, porque eu queria que ela ajudasse naquilo ali. Eu não queria falar que eu era agressivo. Eu não queria falar que eu era um cara arrogante, com ego inflado. Eu não queria falar nada disso. Não queria mesmo. E aí, na 7ª sessão, no 7º encontro, ela me quebra. E ela fez um momento comigo, chama mentalização da águia. Cara, eu não dava nada pra isso. Mentalização, respira fundo, fecha seus olhos. Respira, imagina que você está, que você tá fazendo, né? Imagina com pessoas. Pra mim, de verdade, pra mim era tudo baboseiro. Pra mim, cara, isso é enrolação, isso é trem de... Eu odiava coach, cara. Eu olhava assim e falava, preguiça desses povo, gente, né? Tinha preguiça, me tornei o que eu mais temia, né? E aí, assim, ela fez essa mentalização, cara, e nessa mentalização, nesse momento, ali algo aconteceu dentro de mim. Foi tão profundo, foi tão forte, que eu cheguei em casa, a minha esposa, Amanda, ela mandou uma mensagem pra Fernanda, o que você fez com meu marido? O que aconteceu? Porque em uma sessão, que isso não é exagero, em uma sessão, cara, ela conseguiu destravar algo assim, de uma vida inteira. Porque ali eu escrevi quem eu era e eu comecei a me ver verdadeiramente. O que eu nasci, o que eu tinha nascido para fazer. Cara, é difícil às vezes explicar, mas naquela sessão, naquele encontro, naquele 7º encontro, e para assim, eu busco muito significado das coisas, tem nada a ver, né, com astros, né, não tem nada contra também, mas tem se a gente leva para um lado meio esotérico, as coisas tendem a se confundir um pouco. Mas o que acontece? 7, né? 7 é o número da aliança, cara. 7 vezes... O número 7, ele é bíblico. O 7, ele mostra o favor de Deus. Mostra a perfeição. Então é onde, eu costumo falar assim, ali foi onde Deus se revelou. Onde Deus se mostrou pra mim de uma forma assim, totalmente diferente. E me fez... Mostrou sua identidade, né? Mostrou a minha identidade. Porque naquela mentalização da águia, cara, aquele momento ali, eu me vi como, né, como aquele... fugiu o nome agora? Eu me vi como aquele arquétipo ali, arquétipo. Eu me vi naquele arquétipo, ouvindo tudo que as pessoas falavam, mas quem eu sou? E aí tem um momento que ela fala, né, que ela, na mentalização ela fala, e cada vez mais alto, e cada vez mais alto, e você voa cada vez mais alto, e ela vai aumentando isso, e cada vez mais alto, até que você se vê. Cara, meu irmão, eu lembro, eu começo a arrepiar. Caramba, você falando aqui, eu fico tendo a sensação. É muito poderoso, cara. Essa foi uma mentalização criada pelo Paulo Vieira. Eu tenho, né, o CIS, a formação. Então, a mentalização foi criada por ele, essa mentalização, e ela é muito poderosa. Eu uso nos encontros que eu tenho com os meus mentorados, né, em alguns ali, que a gente precisa potencializar, né, ressignificou e potencializa, eu uso, porque fez uma tremenda diferença para mim. Homem, né, tem essa casca. Eu não preciso. 80% do meu público é mulher. 80%, porque a mulher, ela vê essa necessidade de mudança, essa necessidade, eu quero ser melhor.
Homem não, eu sou assim. E leva essa casca e deixa eu te falar, homem, você que tá me ouvindo. Toma cuidado pra você não perder aquilo que é mais importante na sua vida. Porque eu quase perdi a minha família. Eu só não perdi a minha família porque eu fiz uma promessa no altar pra minha esposa e pro meu sogro. Eu não casei pra separar. Eu fiz essa promessa. Eu não casei pra separar. Por quê? Infelizmente, minha família, por parte de pai, tem um histórico de traição, um histórico de separação, de divórcio, né? Família por parte de mãe também tem, infelizmente, tem algumas pessoas. E eu tava vendo que, pô, se eu continuar, se eu não tomar uma decisão e quebrar esse ciclo, eu vou viver isso aqui de novo. E eu vi que eu comecei a viver. Durante 3 anos, o meu casamento foi difícil. Foi deplorável. Foi complicado, cara. Complicado. Eu era bom pra todo mundo na rua. Eu falava sim pra todo mundo na rua. Mas eu era péssimo pras pessoas lá fora. Pra minha esposa dentro, né? Desculpa. Eu era muito bom para os irmãos, mas para minha esposa era não. Então era um cara muito, muito difícil realmente, né? Falava sim para todo mundo e não para ela. E aí ou seja, eu tava com algo, tava invertido ali, até que eu tive essa consciência. E ego e vulnerabilidade. Quando a gente quebra o nosso ego, a transformação começa ali. A mudança começa ali. Sabe? Começa de fato pela gente, né? O que eu falei. Primeiro, tudo que eu vivo e ensino no Marco Zero hoje, nas minhas mentorias, nas minhas palestras, eu vivi, eu testifiquei. Eu falei, eu vou buscar isso aqui, porque se não fizer diferença na minha vida, qual que é o sentido de eu levar isso para outra pessoa, passar isso para frente? Não vou passar. E aí, então, ou seja, é validado para eu ensinar. Homens, quebrem essa casca. Quebrem essa casca. O que tem dentro de você, o que tem dentro de vocês, de cada um de vocês, no que tange a mudar a vida das pessoas, a construir uma família poderosa, uma família forte, filhos posicionados, vai vir a partir de quebrar esse ego. Não é sobre depender de alguém, mas é reconhecer os seus erros, as suas falhas, reconhecer aquilo que você é, nas suas habilidades, para poder mudar isso, sabe? Potencializar isso. Então, é poderoso demais. Não tinha um homem, de verdade, gente, com ego mais inflado que o meu. Tanto que uma das coisas eu sou líder é engraçado isso. Eu sou líder da igreja, eu tenho uma equipe aqui com 30 pessoas, sou ministro de louvor, eu canto e toco, né, na igreja. Pra mim era o quê? Eu tinha eu tenho uma posição. Eu tô no altar, pra mim era palco. O altar pra mim era um palco. Pra quê? Lógico, tinha adoração ali, eu entregava, mas tinha aquela questão do, pô, eu tô aqui numa posição de destaque. Tá todo mundo me vendo. Exatamente. E aí tá todo mundo me vendo. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, eu preciso quebrar meu ego. Vai doer pra caramba, mas eu preciso quebrar. Foi quando eu limpar banheiro pra mim, por exemplo, era um absurdo. Eu falei, não posso. Eu colocava a galera pra fazer, né? Uhum. E aí eu tomei um posicionamento. Falei, a partir de hoje, banheiro é meu. E aí a gente teve um período que a gente focou no meio na vida profissional, né? Continuamos no ministério, cuidando, ajudando pessoas, mas a gente focou nessa vida profissional. A gente precisou desse tempo, né? Até pro meu casamento também e tudo mais. Uma longa história. E ali, cara, eu pedi pro pastor. Eu pedi pro meu líder, pro meu mentor espiritual, né? Meu pastor. Eu falei assim, eu quero ser quebrado. Aí ele, como assim? Eu falei, eu preciso quebrar meu ego. Eu preciso de ajuda. Tudo que for de pior, tudo que for de mais difícil, que ninguém queira fazer, aqui eu quero fazer. Eu quero que você me quebra no meio, eu quero que você me ajuda a quebrar o meu ego. Me ajuda a quebrar meu ego. Pra que eu pedi isso? Eu me lasquei. Cara, foi o melhor tratamento que eu tive na minha vida. De verdade. Não fui humilhado, muito pelo contrário, tá? Não fui humilhado de forma nenhuma, mas eu ouvi coisas que me refizeram. Eu ouvi coisas do meu líder que me refizeram. Ouvi coisas de mentores, de pessoas fora que me refizeram.
Eu era um cara que eu não queria ouvir a verdade. Deixa eu te perguntar aí, Thiago, por que, assim, você sabe que depois que eu fiz o Marco Zero, minha vida mudou muito em questão até de ajudar as pessoas. Sim. Muitas pessoas me procuram hoje pelo fato, eu falo assim, não é porque eu tive um passado conturbado que eu não posso ajudar as pessoas Sim. daqui pra frente. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade, simplesmente. É igual o Iago falou, eu passei por um processo, eu sei que eu fui no fundo do poço e eu sei como eu saí de lá. Então eu tenho uma bagagem para te falar como é que você sai do fundo do poço em questão do que eu vivi. E as pessoas, quando você fala com elas falam assim, não, mas isso não adianta, né? Eu falei, cara, se comigo adiantou, eu tava lá no fundão mesmo, eu cheguei no fundo do poço. Por que com você não vai? Por que não tentar? Isso, as pessoas, elas querem... Você fala assim, na depressão, quando eu tava com depressão, eu queria ouvir o que era bom pra mim. Eu não queria ouvir a verdade, eu queria ouvir o que era bom pra mim. Então, eu passei por esse processo. Então, por isso que eu não, tipo assim, eu não fico nervoso, eu relevo o que as pessoas falam, porque eu vivi esse momento também de, não, o que você tá falando pra mim não serve, eu quero ouvir o que eu quero. Então, por que as pessoas têm essa dificuldade de ouvir a verdade? Ego. As pessoas, elas querem... Tem um livro que eu gosto muito que se chama Ego, o seu pior inimigo. Eu tive que ler esse livro, né? Tive que ler. E aí depois eu li um segundo, cara, que esse mudou, Ego Transformado. Que aí ele faz uma analogia com Jesus ali, né? Jesus era o próprio Deus. Ele poderia ser o cara que não Ele poderia bater no peito, né? Igual muita gente vê aí, né? Pô, a pessoa... Não é que a pessoa não é nada, ela tem uma bagagem, a gente não pode pensar assim. Mas, pô, a pessoa, ela tem um status ali, tem um nível talvez de vida financeira diferente, ou tem um status na cidade, e a pessoa chega, né? A gente vê quando é ego, a gente vê quando é vaidade, a gente vê quando realmente a pessoa precisa naquele momento, naquele ambiente, ela tem que ter aquele posicionamento. Dá pra ver, cara, é muito claro isso. Mas com o tempo a gente vê, né, as leituras corporais e tudo mais, a gente consegue ver isso. Ego. As pessoas não querem ouvir a verdade porque confronta, porque afronta. Tem uma diferença entre afronta e confronto. Afronta, eu vou usar daquilo que tem de pior. O confronto, eu uso aquilo que tem de melhor, aquilo que é a verdade. A afronta, às vezes, eu uso a mentira. Então, qual que é nessa diferença dos dois? Um edifica, que é o confronto, e o outro humilha e distorce, que é a afronta. Então, ou seja, a afronta eu vou usar o que eu tenho de pior. Já no confronto, eu vou usar o que eu tenho de melhor. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Elas não estão, elas não querem ouvir. Por quê? Massagear o ego. Sim. Continuar ali, não vou falar zona de conforto, mas continuar ali sendo alimentadas... Coitados, eles sentam num banco de vitimismo, né? Exatamente, cara, perfeito. Você usou a palavra certa. Eles querem continuar naquela autocomiseração. Isso. Naquele vitimismo. Elas não... Por quê? A verdade... isso é bíblico, tá, gente? A verdade te transforma. A verdade, ela causa incômodo. Evangelho sem verdade, ou seja, evangelho que não transforma, é vã filosofia. Ouvir algo que não te transforma é vã filosofia. Carl Jung, ele fala, se não me engano, acho que é Carl Jung mesmo, ele fala assim, ó, tenha todo conhecimento, domine todas as técnicas, mas quando for tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Iago, o que quer dizer isso, né? De tudo que a gente tá falando. As pessoas colocam aquilo que elas têm de físico, de intelecto, acima do que é o ser humano. Então, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter toda a técnica, eu tenho muitas formações, meu currículo é um currículo grande. Cara, mas eu não posso deixar que o Iago é coach. Não, eu estou. É isso que eu ia te perguntar. As pessoas confundem o eu estou com o que eu sou? Muito, muito. O eu sou, eu tenho algo sobre isso. O eu sou você é filho de Deus. Amado, chamado, remido, lavado. Deus te chamou para algo muito maior. Isso aqui não é sobre religião. Isso aqui é sobre um propósito. É algo que Deus confiou a você para fazer aqui hoje, nessa terra. E tá ligado a pessoas. Tá ligado a algo muito grande. Eu ouvi isso mudou completamente minha vida. Então eu sou o quê? Eu sou como ele é.
A gente ouve muito, né, na internet aí, Gênesis 1:26. Nós somos imagem conforme semelhança. Tá. Cara, identidade é muito mais do que isso. Identidade não é só ser imagem e semelhança de Deus, não. Cara, é muito mais profundo. É tão profundo que precisa te quebrar no meio. É tão profundo que precisa tratar o seu ego. Porque ser imagem e semelhança, eu sou imagem e semelhança. Agora eu vou sair fazendo milagre, agora eu vou... Cara, até certo ponto, ok. Eu sou imagem e semelhança, eu posso tudo, sim. Mas você não vai poder nada se isso não te transformar primeiro. Jesus, ele fala, né? Vocês farão obras maiores. Então, cara, isso é um testamento, é uma carta assinada. Vocês farão algo maior, muito maior. Tá aqui, eu tô falando. Só que como que eu vou fazer algo maior? Se eu tô quebrado nas minhas emoções, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho clareza de um propósito, se eu sequer quero conhecer a Deus. De novo, isso aqui não é sobre religião. É sobre algo muito maior. Sobre alguém que te chamou para viver um propósito. Isso é poderoso demais. Então, você é filho de Deus. Amado, chamado. Deus está te chamando todo dia. Talvez as pessoas, né, vão assistir isso aqui, saiu de um ministério. E eu tenho uma frase que é: todo homem, ser humano que se preze, ele precisa de um templo para pertencer, de um Deus para acreditar e de um líder, de um mentor para se submeter, um líder espiritual para ouvir, para ser exortado, para ser quebrado, assim como eu fui. Então, eu estou é o estado. O eu estou hoje não define quem eu sou. Quem eu sou. Hoje eu sou coach, pratico em PNL, hoje eu sou discente em neurociência, hoje eu tenho Marco Zero, ajudo pessoas, eu estou nisso. Pode ser que daqui 5, 10, 20 anos a rota mude. Eu olho para tudo que eu construí e falo, legal, muito bom, mas agora Deus está me chamando para outra coisa. Eu preciso agora focar nisso aqui. E tá tudo bem. Então tem muita gente que se apega. O problema é esse, William. As pessoas se apegam. Não, que eu vou ser isso aqui pro resto da vida. Você é filho pro resto até você ir pra glória, você de fato é filho. Isso é um fato. Mas o que você faz tem propósito? Eu estou o quê? Tem um vídeo que eles passam lá no Marco Zero. Pra mim é um vídeo que toda vez que eu vejo, eu arrepio tudo. Que é em questão de propósito. Propósito. É um vídeo, eu não sei como é que é o nome do vídeo. Isso aqui é um vídeo dos mais impactantes que eu já vi até hoje. É tipo assim, você morreu e Deus tá conversando com você. Aí ele começa a te chamar pelo nome que não é seu. Não, pela uma profissão que não é sua. Você fala, não, mas tal, tipo assim, William, pregador. Não, mas eu sou professor de educação física. Não, mas eu te criei pra ser um pregador. Nossa! Cara, esse vídeo cara, é um dos vídeos mais massa que eu já vi. Esse vídeo é muito forte. Acho que a gente pode comentar um pouquinho mais desse vídeo, cara. Ele é um vídeo, nossa, ele é um vídeo que você não tem noção. Pra mim, quando eu vejo ele, talvez a gente tá comentando, eu paro pra me ver o vídeo. Ele é um vídeo que realmente eu vejo que algumas pessoas estão num lugar que não é dela, velho. E a gente acha que é. Vamos falar mais sobre isso aí? Só um minutinho, o papo tá bom demais, pessoal. A gente agora... Eu quero chamar o nosso intervalo aqui agora, né? O Grupo Cornélios tem uma mensagem para você que, inspirado nesse episódio, pessoal, se cuidar para buscar uma melhoria. O Grupo Cornélios tem um super recado para você. Meu nome é Schneider, eu sou o sócio proprietário da Cornélios Atlética, que é uma unidade do Grupo Cornélios. Aqui nós trabalhamos com musculação, treinamento funcional, pilates, massagem esportiva. Oferecemos o serviço de assessoria esportiva e a ginástica laboral desenvolvida nas empresas. Aqui na Cornélios Atlética, o nosso intuito é ofertar de forma mais eficiente e segura os resultados que o aluno procura do rendimento esportivo, treinamento voltados para estética, saúde e bem-estar, consolidação de reabilitações ortopédicas. Os nossos profissionais são altamente qualificados e passam por treinamentos constantes para que possamos estar sempre atualizados e levando sempre o melhor com embasamento científico para o seu resultado. Grupo Cornélios, há mais de 40 anos sendo referência no exercício físico. E aí voltamos. A gente tá falando do Marco Zero.
E eu quero entrar nesse ponto. Você falar mais sobre esse vídeo do propósito, se puder, né? Porque às vezes tem algumas coisas que a galera tem que ficar, né, Não, de surpresa ali, né? fala. Marco Zero, quero participar. Como é que eu faço para participar do Marco Zero? E se puder falar, né? Fala um pouquinho desse vídeo aí, um pouquinho do que acontece lá. Esse vídeo do propósito, a primeira coisa que eu quero dizer é: ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Qual é o seu lugar? A sua profissão hoje tem um propósito. Aquilo que você faz hoje tem um propósito, tem algo. O que é o propósito? É a finalidade das coisas. E o propósito ele sempre está ligado a pessoas. Então, a dica que eu te dou: comece a olhar para as pessoas no lugar que você está. Você está ali para um propósito, você está ali para algo muito maior. Isso é um fato. Esse vídeo, ele mostra, né, o contador, que era para ser um pregador. Mostra ali o cara que era pregador, mas Deus chamou ele para ser outra coisa. Seu contador. Para ser o contador. E ali mostra uma mulher. E aí, quando Deus chama essa mulher, ali na salinha, né, ela começa a chorar. E fala: Deus, eu nunca ganhei ninguém para o Senhor. É muito mal. Eu nunca preguei o evangelho, eu nunca fiz nada disso. Só criei meus 2 filhos. Só criei meus 2 filhos. E desculpa, me perdoa. E aí Deus vira e fala para ela assim: olha, tudo que eu te chamei para ser foi ser mãe. Massa, filho. E pela forma que você criou os seus filhos, aí acho que fala o nome dos filhos, assim, né? Eles vão salvar, tipo, Eles não sei quantos salvarão milhões de pessoas. bilhões de pessoas. E é muito massa. Então, ou seja, qual que era o propósito? O propósito daquela mãe era ser mãe. ser mãe. Era cuidar daqueles filhos com sabedoria, com amor, com zelo, com carinho, dar o de melhor para eles. Ou seja, criar uma base forte, familiar, porque a partir dela, o que aqueles homens, aqueles filhos se tornariam, eram homens de valor, homens de princípios e queriam ganhar muitas almas para Jesus. Então, às vezes, Cara, assim, fantástico, né? Às vezes a gente pensa assim: nossa, eu tô fazendo tão... A moça, né? Eu tô fazendo tão pouco, mas na verdade é o suficiente. eu só sou mãe. Eu te chamei pra ser mãe. Não, o vídeo não sei se o Iago tem ele depois pra te mostrar. Não, o vídeo Depois eu te muito. mando o link. Tipo assim, eles fazem um ambiente que torna. Igual você sabe, ambiente, se torna um ambiente assim que parece que realmente estão conversando com Deus. Com cara. Deus. Com Deus. É forte aquele vídeo. Não. Bom, que massa que você lembrou disso. Ó, que legal. E a pessoa que quer participar do Marco Zero, como é que ela faz? Para participar do Marco Zero, você precisa ter coração, né? Coração aberto, coração ensinável, para ouvir o que precisar. É assim, ó. Ouvir o que você nunca ouviu, para ter as ações que você nunca teve, para viver a vida que você merece. Então, para ir no Marco Zero, você tem que estar disposto a ouvir aquilo que vai mudar a rota da sua vida, né? Então, não adianta ir de coração fechado. E o Marco Zero, gente, não é para pessoas que têm traumas, medos. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. O que eu tô querendo dizer? Não é para pessoas que têm apenas dores, problemas. Muito pelo contrário, tá? O Marco Zero é um potencializador, porque ali a gente vai tratar neurociência, nós vamos trazer assuntos relacionados também a posicionamento, liderança. Ou seja, para você ser um bom líder na empresa que você está, para você subir de cargo, você precisa da inteligência emocional. Você precisa desse novo posicionamento, dessa nova consciência, como gerir as pessoas. Ali você vai começar a entender do ser humano. Então, é ser um especialista em pessoas. Como que eu sou um especialista em pessoas? Entendendo de você mesmo. Que cada um tem uma dor, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem um mapa de mundo. Então, primeira coisa, vá com o coração aberto. Marco Zero não é só para quem tem problema. As pessoas pensam isso, né? A gente tem trabalhado para quebrar isso aí, né? Criar uma crença, né? Uhum. Que Marco Zero é para todo mundo. Até você que, eu sou curado, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Tem coisa aí que pode ser potencializada, tá? Porque as empresas, inclusive, contratam pelo QI, mas demitem pelo QE. O que é isso? QI, coeficiente intelectual. As empresas contratam pelo conhecimento que você tem, o Harvard, Stanford, a formação, o pós, elas contratam por isso. Mas muitas empresas estão demitindo pelo emocional, pela falta, né, desse controle emocional, de ser um líder, de ter posicionamento, saber gerir, ter gestão de time, né? E começa no emocional, entendendo de comportamento humano. Vai no meu Instagram, tem o link na minha biografia.
nesse link, você vai clicar no link, vai aparecer acho que um Linktree ali com tudo, palestras, tem e-books lá para você comprar sobre ansiedade, depressão, criação de filhos, vida sentimental, né, relacionamento, casamento, baratinho, se não me engano, acho que é R$15,90 o e-book, como se diz, abençoa lá, né? E tem 2 links para participar da imersão. Tem o site, que você pode comprar diretamente no site, e tem para tirar dúvidas com o time. Então tá lá, contato, vai cair para alguma das consultoras, né, das experts aí, pode cair para mim também, a Cássia, a Bárbara, ou pode cair para mim. Então vai depender de quem vai te atender aí e vai te passar todas as informações. É o melhor investimento. O melhor investimento é aquele que a gente faz na gente. Porque... Teve uma amiga minha que me procurou para perguntar sobre o Marco Zero e falou questão do valor. Ela falou valor. Você não acha caro? Eu falei assim, cara, divide isso por 12. Aí ela dividiu, não, deu tipo assim. Falei, você acha caro isso? Uma noite você gasta 5, 10 vezes esse valor aí. E você tá investindo em você não tá investindo em ninguém não. Agora na noite não, você tá dando dinheiro pros outros, tá numa vida que não é a sua. E isso, às vezes vivendo uma vida que não é sua. Eu falei com ela, eu não sei se ela procurou o Iago, mas eu falei com ela me chamou na casa dela, eu fui lá, conversei com ela bastante. Falei, cara, você tá vendo eu? Se pergunta, eu faço, deixa isso. Muda, fala, olha pra mim o que eu era antes e olha o que eu sou hoje. Se tem resultado é porque mudou. Se a gente for pensar assim, às vezes as pessoas pensam em cifras, vamos falar um pouquinho de cifra aqui. Às vezes, hoje, a pessoa investe R$10 e a pessoa acha que é caro, certo? Mas aí a pessoa vai de coração aberto, né? Passa pela experiência, bacana. O que esses 10 vão ser multiplicados lá na frente? É isso que a pessoa esquece de perceber. É claro assim que não é o intuito. E nem chega mas a ser valor financeiro também, isso, pode ganhar outras coisas. Ganhar outras coisas, que é o principal, né? Às vezes a pessoa é triste, a pessoa ganha 10, 15, 20 mil e vive uma infelicidade. E aí ela passa por uma imersão dessa e ela realmente encontra a verdadeira felicidade, que às vezes está apegada ali naquela situação, né? E às vezes também a pessoa passa por esse investimento e aí depois ela pega e consegue promoção, melhora cargo, e querendo ou não, teve o retorno. Então, sim, de coração aberto, né, você vai participar, né, é o que eu falo sempre para essas pessoas, que o pessoal pergunta para mim, porque tem gente que tem preconceito. Professor é contra coach, coach é contra professor. Falei assim, quem passa por isso tem a mentalidade ainda um pouco pequena. Porque todo mundo que quer agregar, que quer somar na vida das pessoas, independente da determinação que está escrito ali, né? É igual eu estou e eu sou. Então, assim, a pessoa não tem que pensar simplesmente em cifras, né? Ela tem que pensar no que ela vai se tornar, não é? Positivo. A gente, não é que a gente sofre, mas a gente tem algumas questões. Não estou generalizando, tá? Isso aqui não é de forma alguma, mas alguns profissionais, psicólogos, né, têm uma certa resistência, né? A gente tem casos de psicólogos que proíbem, por exemplo, seus pacientes de irem na imersão. Não, isso aí não muda, isso aí é balela e tal. E hoje parece que é engraçado. Aqui no Maracanã deu uma quebrada. Aqui, graças a Deus, deu uma quebrada. O que eu vi foi 2, né, psicólogos já. Não mais, muito mais. Então, o que tem de realmente psicólogos, né, profissionais desse meio, né, da saúde mental, indo na imersão, indo em outras imersões, cara, porque o que eu posso buscar para agregar? Porque, vamos lá, quando eu crio uma crença e falo que não presta, isso é ego. Isso é ego. Porque se eu posso aprender algo com você para levar para o Marco Zero, para levar para os meus atendimentos, eu vou aprender. Sou professor de educação física. Cara, você tem muito a me ensinar. Coisa que eu posso levar para dentro do treinamento. Entende? Então, esses profissionais, né, alguns deles, é ego. Ego porque, como que o cara estuda 1 ano e já tá aí transformando vidas e tal, e eu estudo 5 anos. Então tem esse jogo de ego. Então, eu tenho amigos profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, pessoas assim, exímios profissionais que apoiam totalmente, que vêm, que fazem parte. No time eu tenho psicóloga, né?
Então a gente até na penúltima imersão a gente recebeu um elogio de uma psicóloga que foi, e ela falou, Iago, até não é que é ruim, né? Mas assim, falar isso, né? Talvez pode causar alguma coisa, mas não é sobre mim, não é sobre ego, então acho que tá tudo bem. Ela falou assim, eu aprendi aqui em 2 dias, de uma forma totalmente didática e diferente, o que eu não aprendi em 5 anos. Isso aí foi verdade, Rafa. Então, cara, não é porque, eu sou o cara, o Iago é o cara. Não mesmo. Eu sei quem eu sou, das decisões que eu tomei, me fizeram estar onde eu estou hoje. E ser reconhecido por isso. Só que não é sobre, né, o Iago é o cara. Não é isso, né? E aí, quando a gente fala do ser e estar, né? Eu estou coaching hoje. Cara, no futuro eu quero cursar psicologia. Eu vou esse ano de forma EAD. Eu quero, porque por currículo, porque eu sou apaixonado pela mente humana, porque eu sei que isso vai trazer uma diferença enorme nos meus treinamentos, naquilo que eu vou entregar para o meu público, para as pessoas que me acompanham ali. Então, ou seja, gente, é ego. A gente tem que parar com esse negócio de ego. O que eu posso fazer para agregar a sua profissão? Entende? Então, o que esse profissional, esse psicólogo, ele pode aprender? Eu conheço psicólogos que usam ferramentas de coaching nas suas sessões e têm tido, assim, resultados, meu Deus, incríveis. Por quê? A pessoa ela vai trabalhar os 3 estados, passado, presente e futuro, ou seja, ela vai construir a tarefa assertiva. Não é só ficar ali buscando a dor e tentando ressignificar, mas ela começa a construir algo com aquela pessoa. E ferramenta, a técnica, a PNL, ela te dá essa estrutura para você pegar a pessoa daqui e colocar ela lá. Então, estado A, ponto A e ponto B, onde eu estou, onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Sabe? Então, essa clareza, ela é muito importante, William. E você falou num ponto aí, que legal, que eu vi num vídeo, que você fala, né, igual você tá falando agora de estar aqui, passado, presente, né, eu achei muito legal. Jamais saia de uma fase sem resolver o medo, porque ele pode ser potencializado na fase seguinte. Fala mais desse negócio pra gente. Achei sensacional isso aqui. Isso é bacana demais. As pessoas pensam assim, cara, o Zé Maria hoje tem uma empresa dentro da Mosaic, tá prosperando, tá crescendo. Cara, ele deu sorte. Me fala quais foram as sementes que você plantou, meu caro. Ixi. Me fala quais as renúncias que você teve que ter. Quais os sims que você deu e falou não para várias outras coisas. É assim a nossa vida, cara. Eu disse sim pro meu propósito, só que para viver o meu propósito, para dizer sim pro meu propósito, eu disse não para muitas outras coisas. Para muito prazer momentâneo. E isso doeu, cara. Doeu, mas me colocou onde eu estou hoje. O que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui bíblico, né, de Davi. Davi, ele não foi rei do dia para a noite. Não foi. As pessoas veem Davi rei. Davi, o rei, pós-Salomão. Amigo, não. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai. E detalhe, sempre, a história fala que Davi, sempre que pegava algo para fazer, ele fazia com exímio. Ele dava o melhor, ele dava o máximo dele, ele fazia o que tinha que ser feito. Então ele cuidava das ovelhas do pai. Ele era um pastor de ovelhas ali. E um dia, essas ovelhas correram perigo com um urso, a ursa. E aí ele pegou e matou esse urso. Precisou lutar com esse urso. Foi o primeiro desafio, ou seja, ele estava plantando e buscando uma coisa que a gente chama de legitimidade. Ele foi legítimo para alcançar o que ele alcançou lá na ponta, onde ele estaria. Então, Davi, ele é pastor de ovelhas, ou seja, ele aprende a pastorear, aprende a cuidar, aprende sobre, como se diz, pessoas ali, né, sobre animais, serve o seu pai. Aí ele mata o urso. Depois que ele mata esse urso, ele mata o leão. Ou seja, um animal talvez ali mais difícil, mais feroz. Então Davi sai de cuidador de ovelhas, de pastor, ele vai e mata o urso, depois ele mata o leão. Aí a história que a gente vê é o quê?
O cara, Do o cara gigante. que matou o Golias. Golias, é. Cara, não. Davi não matou o Golias. Não é simplesmente só isso. Não, né? ele foi lá e deu uma pedrada na testa do Golias. Não. O que antecedeu? Qual que é o histórico dele? Davi, ele teve um histórico de matar o urso, matar o leão. Ele ganhou força, legitimidade, ou seja, ele ganhou coragem para fazer aquilo que precisava ser feito. Durante 40 dias, Golias estava atentando o povo de Deus. Aquele filisteu, né? No 41º dia, Davi foi lá e falou assim, eu vou dar um jeito nesse cara. Ele pega a funda, coloca uma pedra e matou o gigante. O gigante deu legitimidade para quê? Para ele ser rei. Então, o urso ser pastor fez dele ter um senso de quê? De cuidado, que ele precisava de defender. Ele podia muito bem pensar, não, é só uma ovelha, meu pai tem 1000 cabeças de ovelha aqui, deixa o urso comer uma, tadinho, tá com fome. Não, ele tinha que proteger aquele rebanho. Então ele entendeu sobre o que era governar, o que era cuidar. Por quê? Lá na frente ele ia ser rei de um povo. Então ele era pastor daquele povo. Então ele precisava cuidar daquele povo ali. Então ali ele teve legitimidade para matar o urso. Matou o urso, teve legitimidade para matar o leão. Matou o leão, teve legitimidade para matar Golias. Matou Golias, ele teve legitimidade para sentar em um trono. Só que até sentar no trono, ele teve outra legitimidade. O processo foi... Saul estava perseguindo, né, rapidamente, Saul estava perseguindo Davi. Davi se escondeu numa caverna. E Saul foi para onde? A mesma caverna. É suicídio, Saul, né? Cara, na história foi. Na história, Saul se mata, né? E aí Davi, Ele e o filho dele. Ele chega assim, dá de Saul de costa pra ele, né? E aí ele olha e fala, rapaz, é aquele meme, né? Ó, se eu quisesse. Sacou? Ó, se eu quisesse. Davi teve a oportunidade de ele acabar com a vida de Saul e adiantar o processo do reino. Adiantar ele sentar naquele trono ali e governar aquele povo. Nesse ponto, ele já sabia que ele seria rei? Já teria sido abençoado por Samuel, né? Que abençoou ele? Ele Profeta. já tinha o chamado, né? Já, né? Só que existe o processo, né? Davi precisava respeitar esse processo. Nesse Ele ponto, tava nesse ponto ainda. nesse ponto aí, Samuel já tinha falado. O cara já vem com algo lá do berço, né? Já vem com a profecia, já vem com o chamado lá. Já veio ungido já. Só que, eu tenho unção. Qual que foi o seu sacrifício? Eu tenho unção. É mesmo? Você é ungido? Ou você... tem uma palavra que eu gosto muito, do Bispo Maurício, lá de Brasília, cara. Fugiu agora o outro nome, mas é sobre ser ungido e sobre servir. Não é esse o nome, mas o ungido, ele faz sacrifício. Não adianta, você pode ser ungido. É que a gente tava conversando aqui antes de começar, né? Que todo mundo vê a história de Davi, só matou Golias, mas por trás daquilo que ele passou, ele teve um filho que tirou ele do trono e sentou no trono dele. Sim. O filho dele morreu e ele, de vez de chorar, ele festejou porque ele tinha feito o jejum dele já, que era o sacrifício. Sim. Cara, é muito forte. É muito amplo, né? É muito amplo. Né? Davi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul naquela caverna, naquele lugar, para adiantar o processo. Só que aí ele olha, eu passei por tudo isso. É tudo no tempo daquele que me chamou. Então ele já tinha uma promessa. Cara, se você tem uma promessa, para que você vai querer atropelar as coisas? Para que você vai querer quebrar princípios? Primeiro que, se você quebra princípios, Deus não vai cumprir promessas. Porque para toda promessa, exige um princípio. Quais são os princípios que você precisa viver para Deus cumprir essa promessa na sua vida? Então tem que buscar viver por princípio. Davi não quebrou o princípio. Qual o princípio? O princípio da vida. Ele ia matar alguém, Então ali, o reinado dele já estava completamente destruído se ele fizesse aquilo. Ele simplesmente olhou para Saul e falou, se eu quisesse, mas não vou querer, não vou fazer isso não, tá? Porque Deus vai cuidar de você. O que é ser, o que é seu tá guardado. Então, é poderoso, né, cara? Poderoso. Legitimidade. Não vá para a próxima fase sem resolver o medo.
Porque o medo ele vai ser potencializado na fase seguinte. O que é isso? Né? A gente usou a história de Davi. Significa que toda crença que não é quebrada, toda dúvida, ela precisa ser resolvida. Toda crença tem que ser quebrada. Por quê? É igual videogame. Quem já jogou Super Mario, né? Uhum. É igual videogame. Na fase seguinte, o chefão, normalmente ele é pior, né? Ou seja, na fase seguinte, o problema ele vai ser um pouco pior. Ele vai ser um pouco maior. Só que você ganhou legitimidade na fase anterior. Você resolveu o problema. Você se posicionou. Você fez escolha. Você tomou decisão. Então, o problema da fase seguinte ele vai ser um pouco maior, mas ele não vai ser difícil de você resolver. E o medo, cara, ele trava. Por que o medo é potencializado? Trilha neural. Vamos lá. Deus não te fez, 2 Timóteo, esqueci o endereço agora, mas 2 Timóteo, acho que 17 alguma coisa, 7 alguma coisa. Fala, Deus não te fez com espírito de covardia, e sim com espírito de ousadia. Espírito, isso não tem muito tempo que a neurociência ela trouxe isso, esse significado para espírito. Espírito é pneuma. Pneuma é circuitos neurais. O que a Bíblia está falando? Vamos trazer para a neurociência. Deus não te fez com circuitos neurais para criar medo. Medo é fruto da sua imaginação, em detrimento às suas experiências ruins do passado. Então, resolva o seu passado, resolva as suas experiências ruins, resolva as suas crenças, resolva o que você ouviu da professora, do papai, da mamãe, no trabalho. Resolva isso. Porque aí vem você trava, vem a gagueira, aí vem o senso de incapacidade, aí vem o vitimismo, eu não dou conta. Eu vejo muitas pessoas com potencial. Eu olho e falo assim, cara, vai, tem potencial. A pessoa, não é pra mim. Por quê? Por causa do medo. Então a pessoa se tornou covarde por causa do medo. O medo te faz uma pessoa covarde. E muitas pessoas precisam do que você carrega. Só que a sua covardia por causa do medo tá tirando das pessoas a possibilidade de prosperar. A possibilidade de serem melhores. Dentro das suas imersões, né, no bate-papo que você tem, a experiência de vida, qual que... É bem ampla essa pergunta, mas qual que é o maior ou os maiores medos que você vê, assim, que as pessoas têm, e ali paralisa ela, fala assim, ó, a maioria das pessoas tem isso, e isso aqui tá ficando difícil dela entender e seguir em frente. William, são muitos medos, né? Cada crença ali vai gerar um tipo de medo diferente. Eu acho que o trauma de materno e paterno acho que são os maiores, não são? Sim, a crença, né, que é gerada a partir da paternidade, da maternidade ali. Por exemplo, se você tem uma crença, um problema com seu pai, eu não gosto do meu pai, fui rejeitado, dificilmente você vai se conectar com Deus. Por isso que tem muitas pessoas que tentam, tá em um ministério, tem pessoas que tentam estar numa igreja, tem pessoas que tentam orar e pedir para Deus algo, conversar com Deus, e elas não conseguem. Eu não sinto Deus. O seu problema é com seu pai, terreno ali. Tem que resolver isso, né? Então, são vários medos. Medo do futuro, medo do presente, medo do passado. Se eu for parar para ponderar assim, qual que é o maior? Sinceramente, acho que não tem. Porque cada ser humano tem uma experiência de vida diferente, né? Cada ser humano tem um mapa de mundo diferente ali, mas a pergunta eu acho que tem que ficar qual é o seu medo, cara? O que tem te travado? Qual área da sua vida você precisa, sabe? Você precisa buscar ajuda, você precisa... Tem muita gente que chega pra mim assim, eu quero crescer profissionalmente. Bora, vamos lá? É muito fácil eu construir com você um roadmap, construir essa mudança de cargo, desenvolver habilidades que você precisa para aquilo que você tá pleiteando. É muito fácil a gente fazer isso. Só que, peraí, se eu não entender o seu sistema emocional, do que você passou, quais são suas crenças, qual área da sua vida está com debilidade, eu posso potencializar, mas aquilo ali vai ser por um período. E você pode até alcançar, mas você não vai ser feliz. Não vai ser. Por quê? Tá com problema no casamento destruído, não tem um bom relacionamento com o filho, é um cara totalmente desgarrado da família e que repudia pessoas da família e por aí vai. O cara tem um trauma de abandono, o cara tem um trauma de rejeição. O cara vai ser potencializado simplesmente em ser centralizador.
Ele vai ser um líder centralizador, não vai conseguir delegar, não vai conseguir fazer gestão da equipe. Por quê? Por causa da rejeição. Porque ele acha que todo mundo vai tirar dele. Então, eu fui um cara muito centralizador. O Zé Maria fez parte do time durante muito tempo e era muito difícil eu pedir algo para alguém, porque não vai tirar de mim. Não, a pessoa não pode saber que essa é a minha fonte. Cara, egoísmo. Mas por quê? Por causa do Isso, né? por causa da rejeição. Sim. Por causa da rejeição lá atrás que eu sofri, por causa das traições que eu sofri, né? O abandono que eu sofri, que eu senti esse abandono paterno. Então, são muitos medos. Agora a questão é, resolva o seu medo. Pra você ir para a fase seguinte, resolva o seu medo. Eu falo assim, eu não entro, eu dou consultoria para empresas também, e alguns empresários, né, alguns diretores até falam, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer esse exercício? Exercício de descobrir as crenças ali, né, e tudo mais. Por que eu tenho que fazer? Cara, porque tem. Porque é um processo, esse é o meu processo. Não faz sentido eu servir aqui só pelo dinheiro, só pela... é ótimo, é 10, 15, 20, 30 mil uma consultoria, para mim é ótimo, é dinheiro no bolso, gente. Só que eu vou entrar, vou trabalhar a empresa, gestão, pessoas, processos. Dali 4 meses, aquele empresário que me contratou vai falar para mim assim, não adiantou nada. Contratei, joguei dinheiro fora. Então, para mim, não faz sentido. Se eu não mudar o comportamental, a crença, mudar a pessoa, como que ela vai perpetuar aquele aprendizado, aquele conhecimento, todas as mudanças que eu tô levando para a empresa? Entendeu? Então, eu não entro em empresa se a pessoa não estiver disposta. Inclusive, uma das coisas se a empresa me contrata, ela tem que, o dono da empresa, os donos, os heads da empresa, né, os líderes da empresa, o gerente, o coordenador, tem que ir na imersão. A minha condição é essa. Não, ninguém vai nisso. Então, obrigado, tamo junto, tô fora. Não faz sentido a pessoa não passar pela imersão. Por quê? Porque aí ela vai entender, ou seja, o caminho para mim vai ser mais fácil, vai ser mais fluido. Por quê? A pessoa vai entender de princípio, de valores, vai entender de pessoas, a pessoa vai sair dali curada. Então, para mim, é melhor, é mais fácil. É mais fácil. Entendeu? É muito mais fácil o processo, sabe? Então, de verdade, William, não tenho um medo específico. Mas se fosse para falar, vamos escolher um, né? Vamos escolher um. O medo do futuro, cara. O que as pessoas têm mais medo é o futuro. É o futuro. E quando, né, dentro das imersões aí, quando o líder, né, quando o gestor, quando a pessoa que está à frente ali tá junto com a equipe se sente mais acolhida, né? A equipe fala, né, até ele está aqui, então quer dizer que o negócio é interessante mesmo, né? Porque, igual eu vim do esporte, vim do futebol, a próxima pergunta que eu quero te fazer aqui, ó. Eu vim do futebol, vim do esporte, lá o capitão, a pessoa que dá o incentivo, a pessoa que dá o exemplo, isso desenvolve muito dentro da equipe, né? O capitão que chega mais cedo, puxa a equipe. O capitão que é mais desleixado, a equipe também já fica um pouco desleixada. Aquele capitão que é mais determinado, que treina mais. Ontem eu estava vendo a história do Marcelinho Carioca, e ele falando que o Zico, quando ele foi pro Flamengo, ele chegou lá, o Zico chegava 2h30 antes do treinamento. Então, o treinamento era 4h30, chegava por volta de 1h30, 2h, ele já tava ali. E aí ele olhando aqui, ele falou assim, então eu também tenho que chegar mais cedo, hein? Porque se eu sou fã do cara, se eu quero chegar naquele nível, ele que já tá aqui, treina tanto, chega mais cedo, então assim, isso vai desencadeando, né? Sim. Isso é muito importante os líderes saber, que é importante eles estarem ali como líder, né? Tá junto com o pessoal, e isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Esse ponto que você tocou é muito bacana, que às vezes, eu vou pegar um outro gancho, tá? Às vezes a gente tem que sair de onde nós estamos, para as pessoas acreditarem naquilo que nós somos. O que é isso? A referência. Então, olha, Marcelinho tinha uma referência que era quem? O Zico. Era o Zico. O cara chegava mais cedo. Peraí, eu vou chegar mais cedo, eu vou chegar junto com ele, para ter talvez um tempo de qualidade com o cara, para perceber, modelar o que esse cara tá fazendo, por que ele tá onde ele tá e eu não tô, e eu posso estar porque eu tenho as habilidades. Então as pessoas têm muito disso, né, de honrar mais o de fora
do que aquele que está dentro. Verdade. Acreditar mais no que está de fora do que naquele que está dentro. Gente, isso aqui não é assim, ele tá buscando por honra. Não é isso. Mas a gente tem como exemplo. Vem muitas palestras de fora e lota 200, 300, 400, 500 pessoas. E aí eu vejo profissionais daqui, coaches daqui, até eu também, eu vejo profissionais que, cara, carregam algo poderoso. Lança uma palestra ali, lança né, algo beneficente que seja, não dá 50 pessoas. Não dá 100 pessoas. Isso tudo por causa de nome. Por causa tudo bem, tem um nome. Agora, cara, se você leva pra fora o nome, por exemplo, o William Hudson, o cara tem um currículo ali e ele vai dar uma palestra sobre, vou inventar algo aqui, lesões relacionadas ao esporte. Um exemplo. Uhum. Cara, você leva isso pra fora, você enche uma turma. Você enche uma sala. Quem que é esse cara? Agora, se você fizer aqui, dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? É aquela história. É difícil as pessoas olharem para você e acreditarem que vocês saíram do mesmo lugar. Você está à frente, dando certo. E talvez ela ainda tá parada ali. Não tô falando que ela deu errado, mas Até talvez Jesus ela ainda tá parada. Jesus tem uma frase dessa, não tem? Que ele fala que o povo da cidade dele mesmo não acredita nele. Jesus, ele sai da terra dele. É. Por que Jesus, ele peregrina, ele sai para pregar o evangelho? Porque aonde, gente, Jesus, ele começa na terra dele. E ele não foi honrado. As pessoas olhavam, esse é massa, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, você é filho do Zé e da Maria. O que você tá querendo fazer milagre aqui, rapaz? Não quero te ouvir, não. Aí ele ia para outro. Você é o rapaz filho do Zé? Filho da Maria lá, o carpinteiro? Uhum. Sou eu. Não, bacana. Gosto muito do seu pai e de sua mãe, mas... Ou seja, rejeitava aquilo que Jesus carregava. Eles rejeitavam aquilo que Jesus carregava. Jesus precisou sair, fazer milagres, ganhar autoridade. Ele já era autoridade, né? Mas Jesus precisou sair, peregrinar, ganhar, fazer discípulos. E quando ele voltou para a cidade dele, aí ele foi honrado. Ou seja, ele precisou fazer o quê? Ir lá e voltar. E quando ele voltou, que todo mundo... Meu Deus, Jesus, não sei o que e tal. E tinha a chance de estar com o cara ali. Tá ali, ladinho, vizinho. As pessoas estavam ali meio que a lei do princípio, né? Tava ali com o cara no começo, ou seja, podia acompanhar o cara no começo. Por isso que eu sempre falo, aqueles que estavam comigo, que andam comigo no começo, vai chegar o tempo da honra. E eles serão muito honrados. Aqueles que acreditaram, que andaram comigo, os primeiros, né, que acreditaram no Iago ali, cara, eles serão muito honrados, mas muito honrados. Porque talvez ninguém quis acreditar, mas eles estiveram ali. Assim como o Zé Maria fez diferença na vida de muitas pessoas, eu fiz diferença na vida dele, você faz diferença na vida das pessoas através disso aqui, né, através da sua vida profissional. Então, é assim, não é sobre buscar honra, não. É ego. Isso você tem que tomar cuidado porque pode ir pro ego, né? Mas é sobre um conteúdo que eu tenho, um conteúdo que eu carrego, um propósito que tem e transbordar isso, né, na vida das pessoas. Acabei levando um pouco a mais aqui. Qual que foi a pergunta, William, que você me trouxe? Aqui Não, a gente falou do medo, né? Aí eu entrei nessa questão da honra. Isso. De honrar aquela, assim, a dificuldade que a pessoa tem de chegar, de colocar em prática ali o trabalho dela dentro da região, e aí você explicou sobre... Não, perfeito. É isso então. Achei que eu tinha pegado outro gancho aí, mas é poderoso demais quando a gente entende o nosso propósito. É que você tá falando do líder, das palestras e tudo, foi... Então, as pessoas não vão reconhecer, muitas das vezes. É bíblico, né? Uhum. Os de dentro da sua casa. Santo de mim, casa não faz milagre. Eu escuto muito isso. Eu escutei isso há uns 3 meses atrás. Um rapaz foi na imersão, e aí na imersão tem a possibilidade de você adquirir a mentoria, né, e ser acompanhado por mais tempo ali. Certo. A Maria foi meu mentoriado. E ali
ele chegou pra mim e falou assim, cara, até quero, mas eu ouvi uma coisa que me desanimou. Eu falei, o quê? Não, ele não falou o nome, uma pessoa que te conhece, que foi criado junto com você, diz essa pessoa que até te pegou no colo. Ela falou pra mim falou para mim assim, Iago, eu conheço ele desde pequeno. O que ele tem pra te ensinar? Olha o quanto é poderoso, o quanto é, assim, ao mesmo tempo complicado eu ouvir coisas das pessoas, né? Porque a crença, ela é estabelecida através daquilo que eu ouço. O que eu vou acreditar, o que eu vou fazer, o que eu quero viver, ela vem através daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo. Então, ó, esse cara, ele estava determinado a dar um próximo passo e potencializar. É um cara excepcional, o Thiago. E aí ele ouviu de alguém ao meu respeito ali. Só que essa pessoa me julgou pelo quê? Pelo passado. O que você era? O cara da Alvorada, que jogava bola na rua, né? Que vem de uma família não muito bem estruturada, a verdade é essa. Né, uma família unida, mas não é uma família, né, muito bem estruturada. Emocionalmente falando, tá? E esse cara me julgou pelo meu passado. Simples assim. E aí ele tirou uma possibilidade de alguém por uma coisa que ele não ressignificou ao meu respeito, ou talvez até sobre ele mesmo. De não acreditar que a pessoa pode mudar. E falar em ressignificar, o esporte, ele é uma ferramenta fantástica para isso, né? Eu tava vendo ali, fazendo a pesquisa, né, para chegar aqui e bater esse papo com você. A gente tá no período, né, do circuito de mountain bike aqui na cidade. Primeiro quero presentear vocês aqui, eu deixei para entregar nesse momento aqui, né? Obrigado, né, para você utilizar aí nos seus treinamentos, aqui. Amigo. Isso é bom. Em 2023, tava vendo lá, você se propôs, né, fazer um desafio. Você já pedalava antes, surgiu ali, foi no embalo do momento. Você continua pedalando hoje em dia. Como é que é essa paixão com a bike? Pedalo hoje em dia, não tanto quanto eu gostaria, por questão de agenda mesmo, mas, vamos lá, há 13 anos atrás, mais 12, 13 anos atrás, comprei minha primeira bicicleta, né? Tinha umas vacas lá na fazenda do meu avô, liguei pro meu avô, vende as vacas aí que eu preciso comprar uma bicicleta, vou começar a pedalar. O meu pai pedala. Meu pai pedala, tem um tio em São Paulo que pedala também, né, que compete. Meu pai já teve nessa fase de competição dele, de participar de desafios, enfim. E é assim, a gente acaba modelando, né? Se meu pai faz, eu vou fazer. E aí peguei gosto, me apaixonei, tive ali a processo, né? A croizinha, né? A cromada, aquele negócio, o freestyle. E aí depois a gente vai aumentando a dosagem, né? E aí comecei a fazer o mountain bike. E ali, há 13 anos atrás, foi minha primeira competição na CIMTB, né, que é a Copa Internacional de Mountain Bike que acontece aqui. Não consegui completar a prova, né, tava muito ansioso ali. Acho que foi na segunda volta, eu passei mal e desmaiei no meio da pista. Mesmo, cara? Na subida que a gente fala, subida da... acho que é a subida da caixa d'água. A subida antes da Dona Beija ali, da rampa Dona Beija. Eu pedalando, fazendo força ali, de repente escureceu tudo, né? Aí me pegaram e tal, acabei vomitando ali, enfim. E ali falei, nunca mais vou mexer com isso. Deus me livre, mountain bike não é pra mim não, esse negócio é difícil. Mas sempre pedalando ali, né? Hobby, Sim. Tá? Tive no passado um pensamento de cara, eu vou virar competidor, quero dedicar isso aqui. Era magrinho, né? Tal, 74 quilos. Gostava muito. Parei, vendi minha bicicleta. Eu vendi minha bicicleta para investir num curso profissionalizante. Na época eu vendi minha bicicleta por tipo R$4.500. Acho que até um pouco mais. Era uma bicicleta muito boa. E comprei um notebook para mim. E fui fazer um curso técnico lá no Santa Edviges. Fui fazer um curso lá, eletromecânica. Então eu precisei tomar uma decisão. Ali, mal sabia eu que estava sendo preparado, né? Então, eu olhava para algo que eu gostava muito, amava, para tomar uma decisão de ter uma profissão, de investir no meu futuro. Eu vendi minha bicicleta, cara, chorando.
Fiquei até com medo. Falei, esse cara vai andar nessa bicicleta e vai acontecer Estraga. alguma coisa com ele, velho. Porque é uma bicicleta que foi montada ali com muito suor, né? Ganhava o salário mínimo. Era PCA também na época ali, basicamente. Né? Trabalhava só meio período. E aí vendi minha bicicleta com muita dor. Comprei um notebook para mim trabalhar e fui fazer o curso de eletromecânica. Fiz estágio na CBMM. Dali um tempo depois, 5 anos depois, consegui entrar na CBMM. Trabalhei na área de projetos ali, né, da engenharia em si, como técnico de planejamento. Atendi alguns coordenadores. Ou seja, a decisão que eu tomei lá no meu passado, difícil de vender algo que eu gostava tanto, À frente, eu colhi resultados disso. E colher esse resultado me deu a possibilidade de ter uma bicicleta, melhor ainda. Uma bicicleta que eu sonhava com ela há anos e anos. Bicicleta até de um valor, assim, né, alto, mas um sonho. Foi a realização de um sonho. Muita gente olha e fala, que besteira comprar a bicicleta desse valor, você compra um carro. Gente, não é sobre o valor. É sobre um valor, mas um valor emocional. Era uma bicicleta que eu sonhei a vida inteira por ter. E aí voltei em 2022 que eu voltei a pedalar. Eu fiquei 12 anos, gente. Fiquei 12, 13 anos sem pedalar. Parado. E eu vou comprar um dia. Aí sempre tem uma prioridade, né? Sim. Sempre tem algo ali, sempre tem uma prioridade. E essa paixão pelo esporte hoje eu queria muito mais. Eu queria fazer muito mais. Queria realmente ser competidor, mas... acho que sinceramente, eu já passei dessa fase já. Preciso mudar meu corpo, preciso emagrecer mais, preciso ter uma preparação física. Então, meu foco hoje realmente está no instituto, está no Marco Zero, está nesse propósito. Mas não deixe de pedalar, pelo menos 3 vezes por semana. Tá bem ativo, Pelo menos 3 vezes por semana. Um pedalzinho curto que seja de 15 quilômetros. Vou ali no Miguelinho, assim... A gente vai, é um bate e volta, mas aquele bate e volta que é pegado, sabe? Só para dar aquela esquentada. Mas não deixe de fazer, Você contou várias histórias, né, muito bonito, né, que ajuda as pessoas, né, o trabalho que você desenvolve. Aí eu vou usar uma palavra, tem um amigo meu que sempre fala isso, e o Iago, como é que ele abastece? Como é que é a rotina? Como é que ele se prepara para esse dia a dia? O que ele gosta de ler? O que ele gosta de pensar? O que ele gosta de fazer para ele estar preparado para, né, que a gente sabe que a vida é uma batalha, né? É corrido, né? É corrido. Essa é uma busca incessante de... Não uma busca, não vou usar essa palavra, ativação. É uma ativação diária, vou usar assim. É uma ativação diária do propósito, da minha identidade. Gente, sinceramente, tem hora que eu olho assim e falo, mexer com gente é difícil demais. E dá aquela vontade de largar, de falar, eu vou... nas minhas habilidades aqui, eu vou fazer outra coisa. Vou focar só, talvez, na internet, né? Enfim. Então, essa preparação, né? Livros hoje. Cara, livros que eu leio. Hoje, eu tenho lido livros de performance, né? De alta performance. Instalação de novos hábitos. Autoajuda. Hoje, nessa linha de autoajuda, nessa linha da psicologia. Eu estou indo para essa área da psicanálise, dessa área da psicologia, tem me chamado muita atenção. E tem buscado muito a neurociência. Porque todo comportamento que nós temos é fruto de um episódio de injustiça. Ou seja, algo que aconteceu lá no meu passado. Lembra da crença que eu falei no começo? A crença hereditária e a crença pessoal. Que a crença pessoal ela é validada, né? É testificada ali através da crença hereditária, que foi passada pelos nossos pais. Então, eu busco sempre olhar para dentro, olhar para mim e falar, o que eu preciso quebrar hoje? O que eu preciso mudar hoje? Não é uma tarefa fácil. As pessoas às vezes colocam a gente num pedestal, né? Pô, o cara é coach, o cara é mentor, o cara já tem uma estrutura, o cara tem uma equipe. Gente, eu tenho vulnerabilidade. Tem dia que eu acordo super estressado. Hoje mesmo, eu acordei, assim, super estressado. A gente tem 3 cachorrinhos. Um abençoado passou a grade, não sei como. Eu chego na sala e ele tá dormindo no sofá e ele tava todo molhado. Ou seja, aquilo ali, cara, me deu um estado assim, de ira. Eu falei, cachorro, eu vou te pegar. Eu vou te torcer aqui agora. Mas tá, aí eu vou deixar um cachorro dominar as minhas emoções? Faz sentido, né? E aí eu olho e falo, vai, benção.
né? Passa, Vai. por favor. Vai Logo, embora. um tapinha na bunda ali pra ficar esperto, né? Mas assim, eu tenho minhas vulnerabilidades, gente. Eu tenho os meus problemas, né? O casamento do Iago é perfeito. Não, tem dia que a Amanda me olha e fala, eu queria matar ele. Tem dia que eu olho para ele e falo, meu Deus, onde eu fui amarrar minha égua? Mas eu tomei uma decisão, Sim. né? Eu tomei uma decisão de permanecer, de ser o homem que ela merece. Ela tomou a decisão de ser a mulher que eu mereço. E a gente está sempre nessa constante busca, né? De melhorar algo, Esse é o que não pode parar. mudar algo. Eu não estou satisfeito com tudo. Eu tenho uma coisa chamada insatisfação positiva, né? Que é, tá bom assim, tá legal, tá bem, mas pode ser melhor. Eu tenho certeza que pode ser melhor. Se eu cheguei aqui desse jeito, com a estrutura que eu tinha, com o recurso que eu tinha, e agora que eu tenho recurso, pode ser melhor ainda. Isso aqui pode mudar muito, né? Muito mais, pode ser muito, muito melhor. Então hoje essa preparação, ela vem principalmente no espírito, viu, William? Espiritualmente falando. Eu posso dizer que hoje eu tenho um pai. E não é um pai paternidade, não é. Hoje eu sei quem é Deus. Você sabe onde correr, né? Hoje eu sei para onde eu correr. Sempre fui um cara ativo, ministro de louvor. Cantava, tocava, sentia a presença de Deus. Mas eu sentia que ainda faltava algo ali. Foi quando eu olhei para o meu relacionamento com meu pai. Sabendo de tudo isso, já da crença, dos bloqueios, mas o orgulho não deixava eu ter com meu pai, eu resolver com ele que precisava ser resolvido. Até que há 3 anos e meio atrás eu tomei uma decisão. Sentei com meu pai e abri meu coração. Falei tudo que eu queria falar. Tudo. E ele também abriu o coração, falou tudo que ele queria um dia ter falado para mim, né? De tudo que ele pensava a meu respeito, também falei. A gente se perdoou, a gente se curou ali naquele dia. Foi uma conversa de 2 horas e meia dentro de um carro, lá em Brasília. E ali as coisas começaram a fazer sentido. Eu comecei a realmente entender o que era Deus na minha vida. Foi o momento que eu tive as maiores experiências com Deus na minha vida, William. Foi depois que eu perdoei meu pai. Eu tenho um bom relacionamento com meu pai tem 3 anos e meio. Não tem mais do que isso. Eu tinha meu pai. Conheço meu pai desde meus 3 anos de idade. Vi ele em tempos espaçados, 3, 10, depois de 18 anos. Meu pai 3 vezes, basicamente. Depois que eu conheci minha esposa, Amanda, ela é de lá. Meu pai era o melhor amigo do pai dela. O pai dela veio falecer, por isso era, né? Meu pai era o melhor amigo do pai dela. A gente se conheceu ali, se relacionou e tudo mais. Então eu olho hoje, né? Cara, Deus tem um propósito mesmo, né? Então, eu tinha relacionamento com meu pai. Só que era um relacionamento de amigo, tipo, ô pai, bom? Era algo assim, muito, muito distante, sabe? De frio, né? Frio. Porque ele me rejeitou. Uhum. Ele me rejeitou. Então, na sua cabeça tinha que rejeitar. Eu me senti abandonado. Então, na minha cabeça, igual o Zé Maria falou, na minha cabeça eu tinha que rejeitar ele também, porque eu queria punir ele. Ele tinha que sentir o que era rejeição. E ele sentiu, porque eu rejeitava mesmo. Ele me chamava pra ficar com ele, eu falava, não quero. Não posso. Não vou. Eu já tive a capacidade, cara, de marcar o compromisso e simplesmente não ir. Marcar sabendo que eu não ia. Uhum. Só pra ele chegar lá, sentar na mesa do restaurante e eu não aparecer. Pra ele ver o quanto é bom ser rejeitado, ser abandonado. Essa era o meu comportamento. Por que atitude? Por causa da crença, né? Por causa do evento, né? De injustiça ali. Então, depois que eu busquei essa cura, aí, cara, eu tenho o melhor relacionamento com meu pai. É literalmente um relacionamento de pai e filho, sabe? É uma coisa que eu olho hoje e falo, cara, meu pai é meu melhor amigo, meu pai é minha âncora, meu pai é o cara que eu olho, o cara que eu ligo. Pra vocês terem noção, eu ligava pro meu sogro pra pedir conselho e não ligava pro meu pai. Meu sogro era realmente um paizão pra mim, né? Era um cara excepcional. Deixou um legado realmente, sabe? Mas vulnerabilidade, sabe? O Iago é um cara vulnerável, tá? É um cara que tem essas vulnerabilidades. Só que a diferença eu mostro vulnerabilidade para quem tem o poder de me ajudar.
Então, eu não vou chegar abrindo a minha vida, abrindo as minhas vulnerabilidades, William, para qualquer pessoa. Cara, o Zé Maria, ele tem uma habilidade. Eu vou abrir minha vulnerabilidade porque ele vai me dar uma direção nisso. Você tem uma habilidade. O Alan tem uma habilidade. Ok. Você vai poder me ajudar? Me agregar em quê, né? Você vai me agregar em quê? Você tem o que eu preciso? Qual que é o erro do ser humano? Abrir a vida para tudo e para todos. Achando que todo mundo vai ter uma resposta. Não. Tem um lugar só que você pode ter essa resposta. E não é comigo que sou coach. É em Deus. Que sabe tudo ao seu respeito. Então, quando eu olhei para Deus, e aí o meu processo, ele foi assim, não tem um livro específico. Quais os livros você leu? Primeiro, dica para gostar de leitura, tá? Busque livros de acordo com o momento que você está vivendo. Então, quando eu estava em crise no meu casamento, eu fiz leituras e busquei cursos e busquei processos sobre casamento. Depois eu entrei nessa parte, gestão de pessoas, entrar em alta performance, eu busquei leituras e cursos e vídeos e coisas na internet a esse respeito. Então, hoje, né, o que nós estamos vivendo, o Marco Zero tem crescido muito e vai crescer muito mais. Eu tenho buscado livros de gestão de pessoas, processos, tenho chamado pessoas com essas habilidades para estar com a gente, né, também. Então, vulnerabilidade, cara, qual é a sua e para quem você entrega isso? Né? Chegou um momento que eu precisava conhecer mais de Deus, mesmo conhecendo Deus. Né? Então, quem é Deus de fato? O que é isso? Eu busquei leituras, busquei, né, livros, busquei pessoas que tinham o que eu precisava para saber quem é Deus. Porque aí eu descobri, meu Deus, eu era um cristão safado, sem vergonha, porque eu só vivia algo, era só ali o fazejamento, não tinha a profundidade mesmo do que é o evangelho. Aí, meu amigo, quando eu vi o que é o evangelho de verdade, aí eu fiquei mais apaixonado ainda. Então, o Iago é esse cara que tá sempre em uma busca constante, cara, de mudança realmente, de quebrar o ego, de mostrar suas vulnerabilidades, mas mostrar para quem tem o poder de me dar uma direção, sabe? Não rejeito de forma alguma ninguém. Vem a mim, né? Eu quero ouvir o que você carrega, eu quero aprender com você algo. Mas vulnerabilidade, mostrar as minhas debilidades, poucos têm acesso. O Zé Maria é um que tem acesso às minhas debilidades. Ele é um cara que ele tem acesso. Que quando acontece alguma coisa, às vezes eu mando lá no Instagram dele, cara, é assim, né? Isso é muito bacana, sabe? Isso é muito bacana, muito humano, né, cara? Sua história, assim, muito bonita, sabe? Muito bacana. E o principal, é muito verdadeira, né? Sim. Assim, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo, parabéns por... eu vejo que você tá tentando fazer, eu acho que meio contra a maré, que a gente tava conversando, né? Agora há pouco. E a gente conecta muito nisso. Eu acho que Deus une esses propósitos, né? Porque quando eu comentei, a gente tem que tomar cuidado, sim, com quem a gente se abre. Vou te revelar uma coisa aqui, que quando eu conversei com o Zé, né, e conversei com outra pessoa e falei que ia trazer você aqui. Uhum. Falei, não, ele vai lá, e eu sou empolgadão, cara. Eu sou empolgadão com as coisas. E ele vai lá, ele aceitou, vai ser legal. E falou assim, mas você vai levar um concorrente pra dentro do podcast? Aí, cara, é Deus O cara que... jogou um... Aí é Deus. de água fria no Aí aí é Deus que dá o discernimento. Porque aí eu falo, cara... Vou até corrigir a palavra que eu falei pra ele aqui. Cara, vai ser B. Você nunca vai crescer na sua vida, cara. A gente pode falar... Eu e ele não é o mesmo assunto. Mas se você tá conectado com a pessoa que pode falar a mesma coisa que você, cada um vai ter uma experiência diferente, vai ter uma vivência diferente. Falei, cara, resignifica isso, muda isso na sua vida, porque assim, a gente só cresce com pessoas. Sim. A gente precisa de todo mundo, cara. Né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, cara. Fantástico, muito legal. Queria muito te conhecer, né? Que a gente acompanha ali, mas pelo dia a dia, às vezes, a gente nem tem como conversar. Uhum. Sou um grande admirador do seu trabalho, muito bom, parabéns mesmo, né? Tá aberto para você falar alguma coisa aqui, quiser divulgar seus canais, rede social, alguma coisa que às vezes eu esqueci de perguntar. Mas a última pergunta que eu queria fazer para você, o Iago passou pelo Williams Podcast. Alguma mensagem, algum ensinamento, alguma coisa que você queria marcar pro pessoal?
que você falaria? Meu Deus. Vou usar aquela frase que eu falei no meio aqui. Domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas quando for tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. O que é isso? Eu só alcanço a vulnerabilidade das pessoas quando eu sou vulnerável. Então, o Iago aqui é um cara humano, um cara que erra, mas um cara que assume o erro, e um cara que, sabe, que independente de qualquer coisa, quer ser diferente, quer mudar a vida das pessoas também, né? Mas se for para deixar uma frase, não abre mão daquilo que Deus te chamou para fazer, não. Busque incessantemente essa resposta, o que Deus te chamou para fazer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Você não é o seu estado atual. Você não é o seu passado. Você não é as suas crenças. Você não é os seus medos. Existe muito mais além do medo. Além daquilo que disseram ao seu respeito. Disseram para você aquilo que você ouviu. Não se deixe limitar no que as pessoas disseram. Parece algo clichê, mas quando você olha em profundidade isso, a gente se move, sabe, em direção às respostas. Posso dizer, Deus é a resposta para tudo que você precisa. Para tudo, absolutamente tudo que você precisa. Só que ele deixa as pessoas competentes, capazes, para poder te auxiliar no seu processo. Você está sentindo uma dor? Você tem que ir em quem? No médico. Então, quem são as pessoas que você vai buscar? Quem são os mentores que você vai ter? Tá? O que você precisa? Quais são os recursos que você precisa para viver o seu propósito, para descobrir quem você é? Não abre mão disso. Enquanto você pensar dessa maneira, né, de não preciso, o seu ego está vencendo. O seu ego ele vai continuar te vencendo. Eu acho que é isso. É simples assim, sabe? Não é complexo. Deixa esse medo de lado. Deixa esse medo. Vai enfrentar esse ego. Vai doer um pouquinho? Vai. Muito. Vai doer muito. Não é pouquinho, não. Mas vai te curar. Mas vai te estabelecer. A grande verdade é essa. Cara, muito obrigado. Nossa, sensacional. Zé, mais uma vez, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado, Iago. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Pô. E eu também quero agradecer, ó, que eu também vou usar, hein, ó, meu boné aqui da Cicobi Crediária, né, vai me acompanhar nos meus treinos do triatlon, né, tem um desafio aí, final do ano, depois a gente vai bater um papo sobre isso, então esse aqui também vai ser meu companheiro agora durante meus treinamentos, né. Vou ajustar aqui depois, né, ficou um pouquinho grande, né? Mas, pessoal, um abraço, obrigado pela parceria de vocês, compartilhe o episódio, assim, uma aula, para se for simplificar aqui, tudo que a gente disse aqui, uma aula que edifica a sua vida, que vai contribuir com todos os processos que você pode estar vivendo. Então compartilhe com o pessoal, né, compartilhe com seus amigos, siga o nosso canal, porque toda vez que chegar um episódio novo, você tá aí, vai chegar para você vai acompanhar e aprender cada dia mais. Um abraço para o nosso parceiro oficial, Cicobi Crediária, e até o próximo episódio.